Carlos Nelson Coutinho. Graciliano Ramos. 1965. Na solidão do indivíduo desaprendi a linguagem com que homens se comunicam. Ilhas perdem o homem. Fragmento da poesia Na solidão do indivíduo, de Carlos Drummond de Andrade, do livro O Sentimento do Mundo, publicado pelo poeta em 1940. A obra romanesca de Graciliano Ramos abarca o inteiro processo de formação da sociedade brasileira contemporânea, em suas íntimas e essenciais determinações. Nada existe nele em comum com aquele regionalismo estreito que foi uma das manifestações brasileiras do naturalismo sociológico. O destino de seus personagens, seu modo de agir e reagir em face das situações concretas em que se encontram inseridos, são manifestações típicas de toda a realidade brasileira. No regional, a Graciliano interessa apenas o que é comum a toda a sociedade brasileira, o que é universal. Mas não universal abstrato e absoluto, pretensamente válido em qualquer circunstância. A universalidade de Graciliano é uma universalidade concreta, que se alimenta e vive da singularidade, da temporalidade social e histórica. O que lhe interessa não é a exemplificação, através da literatura, de teses e concepções a priorísticas, é a narração do destino de homens concretos, socialmente determinados, vivendo em uma realidade concreta. Por isso, pôde descobrir e criar verdadeiros tipos humanos, diversos tanto da média cotidiana como da caricatura abstrata. A crise da sociedade brasileira apresentava-se no Nordeste com cores mais vivas e intensas do que no resto do Brasil. Os movimentos de renovação e de transformação que começavam a esboçar-se, apenas a esboçar-se, por todo o país, expressando-se, entre outras coisas, na chamada Revolução de 1930, chocavam-se no Nordeste com barreiras mais firmes, com obstáculos quase intransponíveis. As esperanças de renovação democrática da sociedade eram violentamente cortadas. A ausência de uma classe social efetivamente, e não apenas potencialmente, revolucionária condenava os que pretendiam lutar por uma nova comunidade à solidão e à incompreensão. De certo modo, na medida em que aí as contradições eram mais clássicas, no sentido de Karl Marx, o Nordeste era a região mais típica do Brasil. A sua crise expressava, em toda a sua crueza, a crise do conjunto do país. Não é assim um acaso que tenha sido o romance nordestino da década de 1930 o movimento literário mais profundamente realista da história de nossa literatura. E, no seu interior, Graciliano é a figura mais alta e representativa. Foi ele quem mais radicalmente se libertou da mistura de romantismo, revolucionário ou reacionário, e de naturalismo que ainda vemos existir em grande parte de seus contemporâneos. Neste sentido, Caetés funciona, em sua produção literária, como uma catarse. Escrevendo-o, Graciliano se liberta do naturalismo, percebendo na prática as suas limitações para representar as determinações mais profundas da realidade humana do povo brasileiro. Com São Bernardo, Graciliano marca, em sua obra e na história do romance brasileiro posterior a Lima Barreto, a passagem da crônica à história, a superação de um naturalismo que se contentava em descrever a superfície da realidade por um realismo verdadeiro como a vida. Na época, a sociedade brasileira se apresentava como uma formação social semicolonial em crise. O esgotamento das potencialidades de nossa economia pré-capitalista não fora seguido por uma renovação radical, pela criação de uma forma moderna de economia e de relações sociais. A ausência de uma economia integrada, estruturada em torno de um mercado interno único, era causa e efeito da inexistência de uma classe burguesa orgânica, que estivesse em condições de promover uma autêntica revolução democrática. A fragmentação de nossa sociedade, típica de uma economia pré-capitalista, impedia a formação de uma verdadeira comunidade humana, de uma vida pública democrática, afastando o povo de qualquer participação criadora em nossa história. A estagnação social condenava os homens a uma vida medíocre, ao cárcere de um pequeno mundo restrito e sem perspectivas, separado de uma autêntica vida social e comunitária por paredes bastante espessas. Esta realidade mesquinha, que impunha aos indivíduos uma radical alienação, afastando-os da evolução histórica concreta, era comum a todas as classes sociais brasileiras, mas enquanto umas se sentiam à vontade nos estreitos limites deste pequeno mundo, outras compreendiam que só com a destruição de tal cárcere seria possível a abertura para uma vida autêntica e humana. O desenvolvimento do capitalismo, que se processava sem rupturas com a economia pré-capitalista e dependente, não apresentava as mesmas características revolucionárias que tivera na Europa Ocidental. Em vez de contribuir para romper as paredes daquele pequeno mundo, mais ainda as fortalecia, colaborando para transformar o isolamento e a solidão passivos em individualismo ativo e prático. Impossibilitada de realizar a sua revolução democrática, a nossa burguesia jamais chegou a tentar a criação do citoyen, do homem que sintetiza em si a vida pública e a vida privada, ou da comunidade humana autêntica, na qual os interesses individuais e os interesses coletivos formam uma totalidade orgânica. Esses sonhos do humanismo burguês europeu revolucionário revelaram-se, com o processo de desenvolvimento da economia capitalista, uma ilusão utópica. O egoísmo individualista da luta pelo lucro, a cisão radical entre o bourgeois e o citoyen, a redução do homem a simples mecanismo da produção capitalista, o consequente fracionamento da comunidade, eis o que substitui.
Na realidade, os ideais grandiosos do homem total e da comunidade democrática. Contudo, a simples formulação desta ideologia humanista, bem como as trágicas tentativas de levá-la radicalmente à política, Maximilien Robespierre e outros, marcaram profundamente a realidade europeia. Mesmo como ideologia utópica, o humanismo revolucionário desempenhou um papel ativo nas sociedades ocidentais, ensinando os homens a verem além dos estreitos horizontes de um pequeno mundo existente. A tragédia dos que pretenderam, mesmo após a vitória do burguês sobre o cidadão no interior da Revolução Democrática, guiar suas vidas por essas ilusões grandiosas de realização humana, vem representada nos realistas franceses do século XIX, em Honoré de Balzac, Stendhal e Gustave Flaubert, que se pense nos destinos de Lucien de Rubempré, de Julien Sorel e de Frédéric Moreau. No Brasil, bem como na quase generalidade dos países coloniais ou dependentes, a evolução do capitalismo não foi antecedida por uma época de ilusões humanistas e de tentativas, mesmo utópicas, de realizar na prática o ideal do cidadão e da comunidade democrática. Os movimentos nesse sentido, ocorridos no século passado e no início deste século, foram sempre agitações superficiais, sem nenhum caráter verdadeiramente nacional e popular. Aqui, a burguesia se ligou às antigas classes dominantes, operou no interior da economia retrógrada e fragmentada. Quando as transformações políticas se tornavam necessárias, elas eram feitas pelo alto, através de conciliações e concessões mútuas, sem que o povo participasse das decisões e impusesse organicamente a sua vontade coletiva. Em suma, o capitalismo brasileiro, em vez de promover uma transformação social revolucionária, o que implicaria, pelo menos momentaneamente, a criação de um grande mundo democrático, contribuiu para acentuar o isolamento e a solidão, a restrição dos homens ao pequeno mundo de uma mesquinha vida privada. Tudo isso torna extremamente problemática, entre nós, a criação de autênticas obras épicas realistas. Também na Europa, com o triunfo da burguesia sobre o proletariado em 1848 e com a trivialização ou abandono do antigo humanismo clássico, o romance tende cada vez mais ao naturalismo estreito, à mera descrição do pequeno mundo. Só com o realismo russo, com o surgimento de um herói não individualista, expressão de uma época de crise radical dos valores burgueses, é possível a recriação de uma nova estrutura romanesca realista. Entre nós, a penetração e evolução do capitalismo ganha características bastante originais, pela coexistência simultânea e contraditória de vários de seus estágios. Em determinados casos, ele representa um estímulo à perpetuação de nossa velha sociedade estagnada. Em outros, apresenta-se como possibilidade de renovação e de progresso. Finalmente, revelando prematuramente as suas naturais limitações e contradições internas, cria condições para a abertura de uma perspectiva, ainda abstrata nos anos de 1930, rumo à nova sociedade pela qual será superado o socialismo. Assim, não obstante todas as suas limitações, o capitalismo não deixou de trazer elementos novos para o quadro de nossa realidade. Esses elementos constituíam o novo que brotava no seio da velha sociedade semicolonial. Contra a estagnação e a inércia dominantes, surgem aqui e ali determinados indivíduos inconformados, possuídos por uma força interior que os leva a romper com uma existência mesquinha e a buscar um sentido autêntico, ainda que individualista, para as suas vidas. Essa inquietação, esse inconformismo, que o jovem George Lukács, usando a terminologia de Johann Wolfgang von Goethe, chama de demonismo, tem uma de suas fontes principais, aqui como na Europa, no desenvolvimento do capitalismo. O fato de que Graciliano tenha percebido esse elemento novo, e que o tenha configurado artisticamente em suas devidas proporções, sem exageros românticos ou reduções naturalistas, é mais uma prova do seu profundo realismo. A contradição entre um mundo alienado e indivíduos inconformados que lutam contra a alienação, aliás, é o conteúdo essencial do gênero romanesco. Quebrando as barreiras e as estratificações fossilizadas da sociedade feudal, superando a mediocridade da vida rural, contribuindo para a unificação do mundo em torno de um mercado único, promovendo o domínio e a conquista da natureza, o capitalismo representou um formidável estímulo às potencialidades criadoras do homem. Por outro lado, estabelecendo uma sociedade rigidamente individualista, dilacerada pela luta de todos contra todos pelo lucro e pela riqueza pessoal, esta formação social fracionou a comunidade humana, destruiu a solidariedade e a fraternidade, condenando os homens a uma vida solitária. Qualquer transcendência, seja religiosa, seja histórico-geral, é destruída. Os valores universais desapareceram no céu vazio do homem burguês.
O sentido da vida, outrora dado ou pela participação na comunidade humana, como na Antiguidade Clássica, ou pela crença em dogmas religiosos, como na Idade Média, é agora uma busca individual e solitária, voltada para valores imediatos e problemáticos. O jovem George Lukács definiu a estrutura deste novo gênero épico, surgido com o advento da burguesia e do capitalismo, como uma pesquisa de valores autênticos em um mundo convencional e vazio, por parte de heróis problemáticos, ou, numa linguagem histórico-concreta, como uma luta pela realização individual num mundo burguês, no qual inexiste a comunidade humana e o homem está condenado à alienação e à solidão. Lukács nos informa ainda que esta busca de valores é sempre votada ao fracasso enquanto inexistir a comunidade humana autêntica, ou seja, o socialismo ou a luta concreta pela sua criação, já que a realização humana individual só é possível em uma sociedade comunitária na qual, como diriam Karl Marx e Friedrich Engels, início da citação de Karl Marx e Friedrich Engels, abre aspas, o livre desenvolvimento de cada um é pressuposto para o livre desenvolvimento de todos, fecha aspas, Karl Marx. Friedrich Engels, Manifesto do Partido Comunista. Está em jogo, naturalmente, a verdadeira realização individual, que implica o homem total, harmonicamente desenvolvido, não alienado, e não a falsa realização burguesa, que consiste numa autoflagelação e autolimitação consentidas. Lucien Goldman observou argutamente a existência de uma homologia entre a forma romanesca, descrita pelo jovem Lukács, e a estrutura da sociedade capitalista, bem como entre a evolução desta forma e a evolução do capitalismo. O próprio Lukács, em sua fase marxista, fala da estreita conexão entre a forma romanesca e a estrutura específica da sociedade capitalista, com a vantagem, em relação a Goldman, de acrescentar que esta conexão, início da citação de George Lukács, abre aspas. De modo algum significa que o romance só possa refletir esta realidade tal como ela se apresenta direta e empiricamente. Fecha aspas, George Lukács, A Teoria do Romance. Ora, como veremos, é precisamente esta a forma estrutural dos romances de Graciliano Ramos. Representando uma realidade fragmentada, a nossa sociedade semicolonial, penetrada por elementos capitalistas, Graciliano representa também as lutas individuais por descobrir, no interior deste mundo alienado e ou em oposição a ele, um sentido para a vida. Através da estrutura romanesca clássica, ele representa a realidade profunda, e não apenas as aparências empíricas, da sociedade brasileira, na qual a lenta evolução do capitalismo, em alguns casos, entrava em contradição com o nosso antigo regime, em outros contribuía para solidificá-lo, finalmente. Já começava a apresentar o seu caráter limitador e a determinar uma abertura para o sistema social que o superará. Essa evolução determinava uma nova tomada de posição por parte das classes sociais brasileiras, fazendo surgir, em algumas delas, o inconformismo e a inquietação que tornam possível o aparecimento do herói problemático, que não mais aceita passivamente a estagnação e o marasmo da sociedade anterior, do mundo convencional e vazio. A diferente natureza dessa reação contra a alienação, dessa busca de valores autênticos, bem como o seu resultado, decorrem da diferente classe social à qual se vincula o herói problemático. Nessa fusão de indivíduo e classe reside um dos pontos mais altos do realismo de Graciliano. Seus personagens são sempre tipos autênticos precisamente na medida em que expressam em suas ações o máximo de possibilidades contidas nas classes sociais a que pertencem. A obra de Graciliano, em sua totalidade, apresenta-nos um painel desses diferentes heróis problemáticos, ou seja, uma representação literária das diversas atitudes típicas das classes sociais brasileiras, com exceção do proletariado, em face do mundo alienado. 2. Caetés, o primeiro romance de Graciliano, foi escrito entre 1925 e 1928. Essa época representa, na história do romance brasileiro, um período de domínio quase incontrastável do naturalismo, que encontrara no regionalismo modernista, isto é, na reconstrução superficial de ambientes e de costumes exóticos, um forte incentivo. Embora contenha elementos que anunciam o vigoroso realismo da década de 1930, Caetés, em sua estrutura, em seu conteúdo e nas técnicas literárias que manipula, um romance naturalista. O naturalismo representa, com relação à estrutura romanesca clássica, a supressão de uma das duas dimensões fundamentais que compõem o grande romance realista, o herói problemático.
As obras estruturalmente naturalistas limitam-se à descrição do mundo convencional e vazio, isto é, à reprodução superficial de ambientes e de indivíduos médios, cotidianos. Trata-se da primeira manifestação literária da decadência burguesa, isto é, de uma época na qual a rígida divisão capitalista do trabalho, alienando os homens com relação à história, dificulta-lhes uma visão de conjunto da realidade global. O naturalismo limita-se a reproduzir a superfície da realidade, jamais transcendendo, pelo menos de uma maneira orgânica, o fenômeno empírico imediato. Ora, a realidade imediata de uma sociedade capitalista é a total mutilação do indivíduo, sua transformação em coisa, em joguete de um determinismo fatalista. A maioria dos homens adapta-se às condições de alienação vigentes, aceitando passivamente a sua redução a meras peças de uma engrenagem que eles não compreendem e que, por isso, os determina do exterior. Assim, descrever apenas a realidade cotidiana, como pretendem os naturalistas, significa mutilar a realidade global, desconhecendo as forças que reagem, mesmo que de uma forma igualmente alienada, contra a alienação capitalista. Em outras palavras, significa desconhecer aquele inconformismo, aquela inquietação demoníaca, aquela manifestação evidente de uma praxis humana criadora, que não aceita passivamente a alienação e que representa, consequentemente, um outro momento da totalidade do real. Só uma literatura que represente esses dois momentos, a saber, o mundo alienado e os homens que lutam contra a alienação, podendo esta luta ser trágica, cômica, tragicômica ou vitoriosa, tem condições de reproduzir a dialética essencial da contraditória realidade moderna. Essa negação da praxis humana criadora leva o naturalismo a considerar os homens como mecanicamente determinados pelas circunstâncias exteriores, notadamente pelo ambiente, entendido como um fetiche independente da ação humana. É o que ocorre a Graciliano em Caetés. O universo desse romance não ultrapassa a representação da superfície da realidade. Trata-se de uma crônica, do relato quase jornalístico de uma cidade do interior nordestino. Um tênue enredo, disposto em torno de um fé d'Ivars, não consegue organizar e unificar o universo do romance, criando-lhe uma estrutura que fosse análoga à estrutura global do real. Naturalmente, parcelas da realidade, isoladas do conjunto, estão reproduzidas em Caetés. Não, porém, o movimento da totalidade do real, único conteúdo que pode permitir ao escritor a construção de uma forma épica verdadeiramente artística. Insistimos, a estrutura romanesca, com seus dois momentos, o herói problemático e o mundo alienado, é a única capaz de reproduzir, do ponto de vista da grande arte narrativa moderna, literária ou cinematográfica, a essência da realidade contemporânea. Abandonando um daqueles momentos, tanto o conteúdo quanto a forma se fragmentam, dando origem a uma obra problemática ou inteiramente fracassada. Os personagens de Caetés são todos determinados mecanicamente pelo ambiente em que vivem, inteiramente adaptados ao pequeno mundo filisteu que é sua realidade imediata. Preocupado apenas em fazer o inventário de um ambiente provinciano, Graciliano passa a nos apresentar uma coleção de figuras inexpressivas, todas elas passivas e acomodadas em face da inércia do meio em que vivem. João Valério, que narra a ação, é o personagem central. Esta centralização não decorre, contudo, como nos grandes romances realistas, de uma verdadeira hierarquização do real, isto é, de uma escolha consciente do autor entre os indivíduos de que trata no sentido de contrapô-los uns aos outros, como representantes de diferentes atitudes típicas em face da realidade. O tipo central realista, por isso, é sempre excepcional, representa, com os demais personagens do romance, muitos dos quais, como tipos cotidianos, encarnam o mundo convencional, um outro aspecto do real, uma possibilidade de ação contra a alienação implícita no próprio movimento da sociedade. Essa hierarquia, condição básica da composição do romance realista, tem como fundamento o movimento do herói problemático, que vai da ascensão, decorrente da esperança em triunfar na luta contra o mundo, ao desfecho desta luta, pela derrota ou, em casos muito raros, pela relativa vitória. Esse movimento torna possível, por um lado, o desenvolvimento épico da ação, por outro lado, o fechamento da forma, a necessária resolução dos problemas contidos no desenvolvimento da ação. Inexistindo em Caetés o movimento do herói, o romance resulta em mero acúmulo inorgânico de fatos superficiais, sem ligações íntimas entre si.
Na busca de uma forma que unifique o universo do romance, o naturalismo é obrigado a praticar aquilo que Georg Wilhelm Friedrich Hegel chamou de mal infinitum. A totalidade poética é confundida com a catalogação de múltiplos eventos singulares, buscada numa extensão impossível e não na concentração intensiva das tendências essenciais. Por isso, não obstante o conflito central que existe em Caetés, o narrador é obrigado, em sua tentativa de abarcar a totalidade, requisito da narração épica, a inserir no romance uma infinidade de eventos sem nenhuma ligação com a ação central, destinados somente a reproduzir o ambiente, a descrição do banquete na casa de Vitorino, as relações entre Maria Varejão e o pai, o noivado do promotor, etc. Além dos eventos inúteis, há também os personagens inúteis, que nenhuma importância apresentam para o desenvolvimento e o desfecho da ação central. Nesse sentido, aliás, são inúteis quase todos os personagens de Caetés, mesmo os mais bem caracterizados, como Evaristo Barroca, por exemplo. Nem mesmo no apagado e fraco conflito central, o amor de Valério pela mulher de seu patrão, expressa uma tendência profunda da realidade, ou tampouco revelada, através dele, uma atitude que se opusesse à cotidianidade superficial e imediata. Por isso, Graciliano não consegue atingir nenhuma generalização artística verdadeira e orgânica. A ação se restringe ao mundo convencional, aos fatos anódinos da vida cotidiana. A atitude inesperada de Adrião Tavares, suicidando-se ao saber que é traído, é realmente uma quebra do cotidiano, um fato excepcional. Contudo, tal como vem descrita no romance, essa atitude é inexplicável. A partir da vida do personagem, nada poderia justificar tal comportamento. Ademais, a sua ocorrência não lança nenhuma luz sobre os outros problemas aflorados no romance. Ao que parece, o fato foi inserido com a única finalidade de, fazendo Luísa viúva, colocar João Valério diante de uma nova realidade, que comprovasse mais uma vez a sua mesquinhez e a sua fraqueza humana, as quais, no romance, são apresentadas como decorrendo apenas das limitações do ambiente. Apresentando uma realidade estática, que não se move em nenhuma direção, Caetés apresenta também personagens estéreis, sem nenhuma modificação essencial do princípio ao fim do romance. Como principal consequência dessa estaticidade, tais personagens não têm uma presença social concreta, não têm nem pré-história nem história. A ação e as situações não são mais do que pretextos para que características a priorísticas se manifestem exteriormente. Ao contrário do romance realista, que é sempre simultaneamente uma biografia do herói problemático e uma crônica social, como será o caso de São Bernardo e de Angústia, Caetés é apenas uma crônica. Além disso, ou por isso mesmo, Caetés se caracteriza pelo predomínio quase absoluto do que George Lukács chamou de método descritivo. Início da citação de George Lukács, abre aspas, o método descritivo desconhece a unidade do real, reproduzindo uma série de quadros isolados, servindo a ação, que é o objeto da épica, como mero pretexto para ligar entre si esses fragmentos autônomos, que podem ser psicológicos, sociológicos, etc. Fecha aspas, George Lukács, narrar ou descrever. E ensaios sobre literatura. Já o método narrativo, que predomina nos romances realistas, reduz tudo à ação, englobando nela todos os momentos, exteriores e interiores, do personagem e do mundo dos objetos, que se pense na relação orgânica que o narrador estabelece, em São Bernardo, entre o desenvolvimento psicológico da ambição de Paulo Honório e a construção da fazenda em todos os seus aspectos objetivos. Tendo como finalidade não a descrição de tipos vivos e concretos, mas a reprodução de ambientes, Caetés faz uso exagerado das técnicas descritivas, aptas a reproduzir coisas, ou homens-coisas, mas não concretas ações humanas. Lukács, no mesmo ensaio, também nos fala sobre a estreita ligação entre o método descritivo naturalista e as tendências ao formalismo abstrato, alegórico. Após ter reduzido a realidade à sua pura imediaticidade fenomênica, o naturalismo enfrenta a necessidade de generalizar os eventos descritos, os quais, como vimos, não possuem íntimas ligações dialéticas entre si, em vez de uma generalização concreta, obtida pela relação dos eventos e de uma ação épica, que seja a síntese particular do singular e do universal. O naturalismo é obrigado a recorrer a alegorias, isto é, a transformar o evento singular fetichizado em simples portador de uma ideia abstrata, existente apenas na consciência do autor. O graciliano naturalista não fugiu à regra,
Obrigado a generalizar a miséria moral do pequeno mundo dos personagens, a brutalidade e a selvageria de Valério, ele recorre à imagem dos caetés, estabelecendo um paralelo não orgânico entre a realidade presente e a vida dos índios selvagens. Aquele romance histórico sobre os caetés que João Valério inutilmente tentava escrever, e cuja existência no romance não apresentava nenhuma ligação com a caracterização do personagem ou com a ação central, sendo um mero evento solto e isolado, revela a sua necessidade. Tratava-se de uma alegoria, de um recurso não orgânico de que o autor lança mão para tentar uma generalização e provar uma tese. Comparado com a generalidade dos nossos romances naturalistas, Caetés revela indubitavelmente um saldo positivo. Inexiste nele, o que é um dos seus maiores méritos, aquela tendência a superar a mediocridade naturalista através da descrição de quadros patológicos e exóticos. O romance apresenta uma contenção estilística positiva, uma reação salutar contra a ênfase romântica dos nossos naturalistas. Por outro lado, a profunda ironia do autor revela uma atitude crítica em face da realidade, uma insatisfação diante da estagnação social. Mas esta insatisfação é apenas do autor, já que não se encarna concretamente em nenhum personagem. Graciliano ainda não percebera o novo que brotava da velha realidade brasileira, não conseguindo transcender, por isso, a simples descrição de um pequeno mundo estático e morto. O próprio Graciliano, posteriormente, foi um dos que mais acentuaram as fraquezas do seu primeiro romance. Contudo, mais importante do que isso é o fato de ter realizado uma autocrítica também prática, e de nos ter dado, após Caetés, 3 das maiores obras-primas do realismo crítico brasileiro. 3. Com São Bernardo, publicado em 1934, opera-se uma completa reviravolta na obra de Graciliano. Superando a visão ideológica e artística do seu primeiro romance, ele cria uma das obras mais autenticamente realistas da literatura brasileira. Penetrando nas determinações essenciais de nossa realidade, Graciliano reencontra a estrutura romanesca clássica e a visão humanista que haveria de ser o fundamento de sua praxis artística ulterior. Ao lado das razões biográficas que tornaram possível esse salto, acreditamos que foram as próprias transformações ocorridas na realidade brasileira a sua causa fundamental. Entre Caetés e São Bernardo situa-se a Revolução de 1930. Apesar de suas notórias limitações, de seu caráter de transformação pelo alto, ela permitiu perceber com mais precisão as forças sociais em choque na realidade brasileira, revelando o quanto era aparente e superficial a solidez daquela sociedade estagnada e mesquinha e indicando as tendências renovadoras latentes e encobertas. Em estreita ligação com esses movimentos de renovação, Graciliano passa a ter uma ação efetiva na vida social, não só exercendo cargos públicos, como assumindo posição prática em face dos problemas do seu tempo. Essa passagem da observação à participação, ao que nos parece, é o aspecto pessoal, socialmente determinado, do processo que conduz Graciliano do naturalismo pessimista ao realismo crítico e humanista. Sempre que o escritor se coloca em face de sua sociedade como um simples observador, ainda que irônico, perde a possibilidade de utilizar os critérios seletivos que permitam superar o contingente e o inessencial, no sentido de uma penetração profunda no real e da descoberta das forças essenciais que o determinam. O verdadeiro realismo cede lugar às vulgares descrições naturalistas ou às profundas pseudoanálises psicológicas. Início da citação de George Lukács, abre aspas, sobre o vínculo entre observação e descrição, por um lado, e entre participação e narração, por outro, fecha aspas, George Lukács, narrar ou descrever. Só a defesa dos valores humanistas, a luta contra as forças que mutilam o homem, destruindo sua integridade, pode permitir ao escritor a criação de uma estrutura romanesca orgânica e viva, não importa se ele está ou não consciente de que defende tais valores. Tal como na arte em geral, também no romance o fundamento da universalidade artística é a defesa da humanitas contra a alienação. Essa defesa é o núcleo de São Bernardo. A transformação do conteúdo corresponde, em Graciliano, como em todo verdadeiro artista, uma transformação formal. A composição frouxa e inorgânica de Caetés cede lugar a uma intensa concentração dramático-novelística, a uma estrutura fechada e análoga à estrutura global do real. Em vez da descrição extensiva de fragmentos do real, como em Caetés, São Bernardo apresenta, como seu núcleo central, o conflito que opõe,
por um lado, as forças que reduzem o homem a uma vida mesquinha e miserável no interior da alienação do pequeno mundo individual, por outro, as que o impulsionam a descobrir um sentido para a vida mediante uma abertura para a comunidade e a fraternidade e da consequente superação da solidão. Em suma, trata-se do conflito entre as forças da alienação e do humanismo, encarnadas nas classes sociais brasileiras. Essa captação concentrada do movimento da realidade deve se estruturar em torno de tipos excepcionais, superiores à média cotidiana, que encarnem em si o máximo de possibilidades concretas contidas em cada uma daquelas forças sociais em contradição. É o que ocorre em São Bernardo. Paulo Honório e Madalena são verdadeiros símbolos de suas classes precisamente na medida em que expressam, em suas ações decisivas, as atitudes típicas mais profundas que delas comportam. Não é o mero ambiente externo, desligado da ação concreta dos homens, que determina o universo e a problemática humana desse romance. É justamente enquanto reagem ao ambiente que os tipos criados se definem e modelam a sua personalidade. O fundo de São Bernardo é um ambiente humano, a história concreta em sua evolução contraditória, a oposição de homens contra homens, de classes contra classes, encarnadas concretamente em indivíduos singulares, e não a adaptação de homens-coisas a um determinismo mecânico e exterior. É na luta contra o seu primitivo status quo, a miséria e a baixa condição social, que Paulo Honório começa a definir sua personalidade. Ele não aceita passivamente a realidade dada, sua ambição poderosa, em que estão evidentes os traços da penetração capitalista em nossa sociedade, leva-o a buscar na riqueza e no domínio, em suma, na ascensão social, o sentido para a sua vida. Graciliano captou aqui um dos traços essenciais do capitalismo nascente: o crescimento da mobilidade social, o rompimento com as barreiras coaguladas do pré-capitalismo. Essa luta pela ascensão social, naturalmente, é solitária e individualista. Ela define os valores que regem a atividade de Paulo Honório, ou seja, a propriedade sobre as coisas e sobre os homens. Ora, quando inexiste o nós, a fraternidade e a solidariedade, a relação entre os indivíduos, como Georg Wilhelm Friedrich Hegel brilhantemente observou, não pode deixar de ser a relação entre o servo e o senhor. Início da citação de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, abre aspas, o individual perante o individual só se conserva mediante o sacrifício do outro, fecha aspas, Hegel, Estética. Paulo Honório reduz tudo ao seu interesse egoísta. Os homens são apenas instrumentos de sua ambição, meios que ele utiliza para a obtenção do próprio fim, ou seja, a realização individual a que se propõe. A construção de um burguês. Eis o conteúdo da primeira parte de São Bernardo. Note-se que Graciliano, ao contrário dos naturalistas, não nos apresenta um burguês acabado, estático e definido de uma vez por todas. Ele narra a evolução psicológica de Paulo Honório, o desenvolvimento de sua violenta e apaixonada ambição, em estreita ligação com a totalidade dos objetos que torna possível a realização de seus desejos. Essa desenfreada ambição capitalista é o conteúdo do demonismo de Paulo Honório. Sua necessária solidão determina a unilateralização de sua personalidade. Ele se aliena à sua função, é possuído por sua própria paixão. A construção de um burguês. Essa construção é, simultaneamente, a criação de um novo pequeno mundo, de paredes tão espessas quanto o anterior, que a inquietação de Paulo Honório superara. Nesse novo pequeno mundo, contudo, ele julga, por algum tempo, estar inteiramente realizado. Trata-se, porém, de uma trágica ilusão. Levado ainda por uma finalidade egoísta, típica de um proprietário, Paulo Honório pretende se casar. É preciso ter um filho que seja o herdeiro das riquezas que acumulou. Não é o amor que o move, pois os egoístas não conhecem o amor. Ele busca a mulher como quem busca um objeto, uma propriedade. Este fato corriqueiro, porém, é transformado por Graciliano num momento rigorosamente necessário no desenvolvimento da ação romanesca. Através dele, revela-se toda a limitação dos valores egoístas construídos por Paulo Honório. Madalena, a esposa que escolhe, é o seu oposto radical. Para ela, uma vida verdadeiramente humana se confunde com a superação do egoísmo na realização da fraternidade autêntica. O sentido de sua vida é por ela buscado no rompimento com o pequeno mundo, na abertura para uma autêntica comunidade humana. Seu profundo humanismo chega mesmo a implicar, ainda que abstratamente, a aceitação do socialismo. Deformado e mutilado pelo seu egoísmo, Paulo Honório não compreende e não se integra com Madalena. Desenvolve um ciúme doentio,
que é próprio dos que veem a pessoa amada como um objeto, como uma posse, impedindo assim Madalena de levar uma vida autêntica, conforme as suas convicções. Personagem trágica, dilacerada entre um mundo vazio e alienado e um ideal, ainda, utópico de solidariedade, Madalena recusa o compromisso com a inautenticidade e se suicida. Esse ato repercute, na vida de Paulo Honório, através de uma dolorosa tomada de consciência. Sua solidão ainda mais se acentua, inclusive com o abandono da fazenda por parte de outros personagens, e ele percebe a inutilidade de seus esforços, centrados na busca de uma realização humana apoiada na pura ambição egoísta. Seu pequeno mundo revela-se um cárcere, uma danação. O momento trágico encerra o romance, nem Paulo Honório nem Madalena conseguem se realizar humanamente. Esse desfecho trágico, embora formalmente idêntico para ambos, possui uma natureza social e humana inteiramente antagônica. Tal diversidade decorre da diferente atitude de ambos em face da realidade, o que decorre por sua vez da diferente classe social a que pertencem. São Bernardo é um romance de ilusões perdidas. Por um lado, da ilusão de que uma vida solitária e o pequeno mundo do proprietário possam proporcionar uma realização humana digna e autêntica. Por outro, da ilusão em conciliar um ideal de solidariedade humana com a existência solitária no interior de um mundo vazio e prosaico. Dessa forma, Graciliano, mesmo reconhecendo e analisando os aspectos positivos do capitalismo, ponha no seu caráter contraditório e autolimitador, sua incapacidade de destruir efetivamente, e não apenas aparentemente, o cárcere da solidão. Contudo, por outro lado, não podem ainda deixar de ser abstratas as perspectivas que apontam para um mundo novo. Na ausência de uma classe social verdadeiramente revolucionária, permanecem solitários e impotentes os indivíduos que se opõem ao capitalismo. O socialismo aparece ainda como uma pura aspiração subjetiva, sem encontrar na realidade as possibilidades concretas de sua execução. O humanismo abstrato de Madalena, típico de setores progressistas de nossa classe média urbana, apesar de apontar para um futuro mais humano, revela-se igualmente incapaz de quebrar as paredes do pequeno mundo da prosa cinzenta e alienada da sociedade brasileira da época. O caráter excepcional de Paulo Honório, entre outras coisas, expressa-se na complexa integração dos valores pré-capitalistas e dos valores capitalistas que formam a sua personalidade. Movido por uma sede de lucro e de domínio que é própria do capitalista, Paulo Honório é, no essencial, um burguês típico, mas permanecem em sua mentalidade certos aspectos arcaicos, como, por exemplo, o seu apego à vida rural e a sua incapacidade de ambientação na cidade. Ora, limitado pela estreiteza do meio rural brasileiro, ainda essencialmente dominado por relações pré-capitalistas, ele está impedido de dirigir sua ambição demoníaca para horizontes mais amplos, tão amplos quanto pudesse permitir o capitalismo urbano. Por isso, mais ainda se acentuam as paredes de seu pequeno mundo e de sua solidão. Mas, precisamente por causa dessa permanência de valores arcaicos, Paulo Honório é o representante típico da burguesia brasileira, de uma burguesia que se ligou organicamente à mesquinhez da sociedade pré-capitalista e que renunciou, talvez definitivamente, aos princípios democráticos e humanistas do seu período de ascensão revolucionária nos países hoje desenvolvidos. Na estrutura romanesca de São Bernardo, Paulo Honório representa, se visto do ângulo de Madalena, o mundo convencional e vazio, aquela espessa realidade que condena ao fracasso as melhores aspirações do herói problemático. Ao mesmo tempo, porém, ele também é um herói problemático, precisamente na medida em que os elementos capitalistas que formam a sua personalidade condicionam a busca de um sentido novo para a vida, fundado em sua ambição de elevação social, busca que o leva a se chocar com o mundo estagnado e a adotar uma atitude diversa da média cotidiana dos demais fazendeiros. Essa originalidade estrutural do romance de Graciliano, a saber, que um mesmo personagem seja simultaneamente elemento do mundo convencional e herói problemático, tem suas raízes na própria realidade brasileira, em sua especificidade com relação à europeia. Decorre, a meu ver, do duplo caráter da nossa burguesia e de nosso capitalismo nascente. Ao mesmo tempo em que representa um papel progressista, criando condições para o surgimento do inconformismo em face da estagnação anterior, o capitalismo brasileiro, por causa de sua debilidade e de sua incapacidade de organizar a inteira sociedade a partir de um ponto de vista globalmente hegemônico e inovador, é obrigado a conciliar com o velho e o caduco, com as forças que mantêm o nosso atraso secular
e a se opor, consequentemente, às novas forças verdadeiramente renovadoras. Em suma, o capitalismo brasileiro, desde o seu surgimento, já apresenta manifestações de crise estrutural, convivendo com a gestação de perspectivas que o transcendem. O herói do romance europeu da época de consolidação da burguesia podia se basear, em sua luta contra o filisteísmo e a vacuidade do mundo burguês triunfante, nos valores do humanismo individualista da burguesia revolucionária. O Brasil, como vimos, não conheceu sequer um esboço desse humanismo. Mesmo os mais consequentes entre os nossos burgueses, os que encarnam a mais alta possibilidade de ambição e de progresso contida em sua classe, são obrigados a conciliar com o cárcere do pequeno mundo, a limitar os seus esforços ao restrito campo permitido pelo desenvolvimento vacilante e conciliador de sua classe. Referimo-nos, naturalmente, aos indivíduos que, embora excepcionais, se mantêm no interior das possibilidades burguesas, sem romper com essa classe e buscar horizontes mais amplos fora dela. Assim, a força que se opõe e derrota às suas ambições não é apenas, como no romance europeu do princípio do século XIX, a realidade circundante. Essa força é sua própria limitação interior, a incapacidade, que é a de sua classe, de superar o que neles existe de mundo convencional e vazio, ou seja, o pequeno mundo da solidão e do egoísmo. A conciliação interior com o atraso social. Aliás, o próprio Paulo Honório, que é o narrador fictício de São Bernardo, adquire, no final do romance, uma rigorosa consciência de sua condição e de sua problemática, consciência que é a determinante direta daquilo que o jovem George Lukács chama de conversão, isto é, da descoberta da inutilidade de seus esforços anteriores. Início da citação de Graciliano Ramos, abre aspas, coloquei-me acima da minha classe, creio que me desviei bastante. Julgo que me denunciei numa enrascada. Não consigo modificar-me, é o que mais me aflige. Os sentimentos e os propósitos, de Madalena, esbarraram com a minha brutalidade e o meu egoísmo. Creio que nem sempre fui egoísta e brutal. A profissão é que me deu qualidades tão ruins. Fecha aspas, Graciliano Ramos, São Bernardo. Ou, em outras palavras, o tributo pago à elevação acima da própria classe, a inquietação demoníaca, é a condenação a viver na solidão e no egoísmo. O destino trágico de Paulo Honório é o destino típico da burguesia brasileira, incapaz, pelas próprias limitações sociais e humanas, de superar o pequeno mundo do interesse privado e de abrir-se para uma vida comunitária e autenticamente humana. Madalena, ao contrário, apresenta uma problemática humana inteiramente diversa. Ela se opõe radicalmente ao mundo alienado, buscando um sentido para a vida, uma verdadeira realização humana, na fraternidade e na solidariedade com os seus semelhantes. Esse é, naturalmente, um tipo novo na história da evolução da estrutura romanesca, o do herói problemático individual que pesquisa um valor autêntico comunitário e transcendente. Os heróis individualistas do grande realismo francês do século passado são problemáticos na medida em que, ignorando os valores transindividuais, centram o sentido de suas vidas, e de sua oposição ao mundo prosaico e alienado, na realização individual, na ambição de progresso pessoal. Ora, toda realização individual autêntica, isto é, não filisteia, no mundo burguês, onde inexiste a comunidade humana e onde a alienação se tornou a realidade imediata, é impossível, estando a luta por ela necessariamente condenada ao fracasso. Com a evolução da sociedade burguesa na Europa Ocidental, com a estabilização sempre maior do capitalismo, esse individualismo se transforma cada vez mais em egoísmo filisteu, perdendo a grandeza e a autenticidade que ainda possuía nos personagens de Honoré de Balzac e Stendhal, grandeza e autenticidade que permitiam a esses escritores a criação de autênticos heróis problemáticos. E dissolvendo-se nos conflitos mesquinhos e limitados de que iria se alimentar o naturalismo. Só no realismo russo, notadamente em Leo Tolstói e Fyodor Dostoiévski, vemos surgir um novo tipo de herói problemático. Ao lado de uma renovação do antigo tipo, o indivíduo que busca realizar-se através da integração na comunidade humana, superando o individualismo, mas que, graças à inexistência objetiva dessa comunidade, está também condenado ao fracasso. Que se pense na trágica derrota do príncipe Mishin e na impotência de Alyosha Karamazov e de Nekhlyudov. Essa modificação da estrutura romanesca corresponde ao período de crise radical dos valores burgueses, notadamente os do humanismo individualista. Ao que nos parece, Madalena é um herói problemático do segundo tipo.
Sua impotência trágica decorre, igualmente, de sua solidão, mas de uma solidão socialmente diversa daquela de Paulo Honório. Ela é solitária porque ainda não existe, como fato objetivo e histórico, a comunidade humana autêntica. Ou, em outras palavras, sua solidão decorre da inexistência, na sociedade brasileira de então, das classes sociais que tornariam possível, se não o estabelecimento, pelo menos a possibilidade concreta da criação efetiva de uma nova sociedade, de um grande mundo, humanista e democrático. Neste sentido, ela é o oposto de Julien Sorel, o protagonista de O Vermelho e o Negro. A solidão de Julien, seu total distanciamento do mundo e dos demais homens, resulta da fidelidade que manteve ao jacobinismo tardio, encarnado na figura de Napoleão, que a evolução histórica já havia superado e destruído. Em Madalena, ao contrário, a solidão decorre do seu caráter pioneiro, do fato de ter ela antecipado os valores que ainda permaneciam implícitos na classe social, ou conjunto de classes, a que ela se ligava. Sua tragédia é a tragédia do revolucionário, no caso, do revolucionário possível, que se antecipa à história. Por outro lado, ao contrário de Padilha, assim como Julien Sorel ao contrário de alguns heróis balzaquianos, ela não aceita o compromisso com a realidade vigente, a adequação, mesmo que momentânea e apenas tática, à vacuidade e à imoralidade do mundo convencional. Uma autenticidade apenas parcial, pela metade, é para ela, como para os grandes heróis da tragédia, tal como esta foi estudada pelo jovem George Lukács e por Lucien Goldman, sinônimo de uma total inautenticidade. O universo dos seus valores é regido pela categoria do tudo ou nada. Esse radicalismo impotente é a expressão, ao que nos parece, de uma das atitudes típicas da classe média, de indivíduos solitários que, desligados da história concreta, não compreendem as suas mediações dialéticas, aquilo que Vladimir Ilyich Lenin chamou de astúcia do real. É bastante problemática, a partir de uma tal caracterização, a criação de um personagem romanesco realista, não romântico. A profundidade de Graciliano, sua fidelidade simultânea aos princípios da arte e à realidade que pretende expressar, afasta esse problema. Em primeiro lugar, fazendo de Madalena um personagem central, por certo, mas secundário com relação a Paulo Honório. E, principalmente, em segundo lugar, apresentando-a inicialmente como portadora de uma ilusão, e, como tal, de uma esperança, qual seja, a de poder viver autenticamente, sem compromissos, no interior de um mundo inautêntico e alienado. Com isso, inclui-se a dimensão temporal na caracterização de sua problemática, o que não ocorre no caso da problemática do herói trágico. Trata-se do tempo que vai da esperança e da ilusão que ela inicialmente alimenta. Ao casar com Paulo Honório, a perda dessas ilusões, a compreensão da vacuidade de suas esperanças. Graciliano figura aqui, como grande escritor, o triunfo da realidade social objetiva sobre as aspirações e os sonhos meramente subjetivos. Ao tomar consciência do caráter ilusório de sua busca de realização humana, Madalena prefere o suicídio à conciliação com a inautenticidade. Mas, como em todo grande romance, há também aqui uma evolução que a conduz, da falsa consciência inicial, à consciência de si como personagem trágica. Madalena, como dissemos acima, é a expressão extrema das possibilidades contidas em um segmento da classe média urbana que tinha como ideologia um humanismo sincero, mas abstrato, e que, por sua própria condição de classe média e pelas condições do atraso brasileiro, permanecia isolada e desconhecia os meios de levar à prática os seus ideais de solidariedade e de fraternidade. Em São Bernardo, nos personagens secundários, vemos ainda encarnadas outras atitudes típicas de nossa classe média. Em Seu Ribeiro, o saudosismo impotente da classe média rural. Em Padilha, o recalque e a frustração como bases para a aceitação, ainda abstrata, do socialismo. Em Dona Glória, o autossacrifício pela família como forma de emprestar um sentido à vida, etc. Por não terem interesse direto na determinação da estrutura romanesca de São Bernardo, deixamos de analisar aqui com mais vagar essas atitudes e esses personagens. Dois conflitos dialeticamente interrelacionados, o conflito entre Paulo Honório e Madalena e o conflito entre as forças da reação e do progresso tal como se apresentavam em nossa realidade, formam o núcleo de São Bernardo. O desenvolvimento desigual e duplamente contraditório do nosso capitalismo, determinando uma especificidade nas contradições humanas e sociais, leva Graciliano à criação de uma estrutura romanesca basicamente original, em que, em orgânica síntese dialética, coexistem elementos de dois níveis diversos da evolução da forma romanesca.
o herói problemático individualista, típico do romance francês da primeira metade do século XIX, e o herói problemático que busca valores comunitários. Ainda que de forma abstrata e solitária, surgido com o realismo russo da segunda metade do mesmo século. Apesar disso, ou exatamente por isso, São Bernardo me parece ser o mais perfeito, o mais clássico dos romances de Graciliano. Foi nele que, com maior perfeição, o romancista alagoano soube encontrar, para expressar a contraditória realidade brasileira, uma estrutura romanesca orgânica e profundamente realista. 4. Após a classicidade de São Bernardo, pode parecer estranho, ao leitor superficial, que Graciliano tenha escrito um romance bastante diverso do ponto de vista técnico, no qual são mais evidentes as afinidades com a chamada vanguarda. Na realidade, Angústia é um romance tecnicamente vanguardista. Além do uso frequente do monólogo interior, em sua forma da livre associação de ideias, encontramos nele uma radical fragmentação do tempo, o que o aproxima das mais audaciosas experiências do romance de vanguarda. Contudo, se aprofundarmos nossa análise, superando o nível imediato dos processos técnicos, reencontraremos em Angústia a estrutura clássica acima descrita, o respeito às leis universais da grande arte épica, em suma, o profundo realismo que Graciliano, com São Bernardo, já introduzira na literatura brasileira contemporânea. Como dissemos acima, nenhuma inovação formal importante, no verdadeiro artista, é pura experimentação. Ela decorre da necessidade de expressar um conteúdo novo, de concretizar artisticamente a abordagem de um novo aspecto da realidade. Esse novo conteúdo, em Angústia, expressa-se por uma acentuação dramática das paredes do pequeno mundo, do cárcere da solidão e da impotência em que está encerrado o homem brasileiro. Em Caetés, há sempre a perspectiva, ainda que tênue e mal esboçada, de que a superação do provincianismo, a ida para uma grande cidade, possa propiciar uma realização humana, uma expansão das potencialidades esmagadas pela limitação no meio rural. Tipos cotidianos e médios, nenhum personagem de Caetés dispõe-se a realizar a experiência, abandonando o interior agreste e atrasado pela vida em uma metrópole. O humanismo de Madalena e a eclosão de um movimento revolucionário, em São Bernardo, podem fazer crer que, embora a vida no meio rural esteja necessariamente condenada ao fracasso e ao estancamento, talvez na cidade, de onde vem Madalena e onde se inicia a revolução, exista alguma esperança, alguma perspectiva de abertura para uma vida mais rica e autêntica. Na realidade, o universo de São Bernardo não autoriza tal crença. É evidente que aquela revolução mudou muito pouco. Por exemplo, permanecem intactas as relações de propriedade rural, e que Madalena, também na cidade, era uma solitária, obrigada a ir para o interior em busca da estabilidade econômica mínima. Contudo, São Bernardo não é o romance das contradições que o capitalismo traz à vida nas cidades, dos problemas específicos da nossa classe média urbana, de nossos humilhados e ofendidos. Angústia seria este romance. Situando os problemas num nível mais avançado do desenvolvimento capitalista, embora para isso não seja necessário um avanço no tempo, mas apenas um deslocamento no espaço sociogeográfico, esse romance já nos mostra a impossibilidade da própria ascensão social individual, que ainda fora possível no caso de Paulo Honório. Angústia é o relato da história de Luiz da Silva, último membro de uma família rural em decadência, que tenta vencer na vida abandonando o campo pela cidade. Ele logo compreende o caráter ilusório dessa tentativa. Nem em Maceió, nem mesmo no Rio de Janeiro, Luiz da Silva consegue se afirmar. Ao contrário, aí ele conhece a miséria mais extrema, inclusive a mendicância. Trata-se de um novo elemento na obra de Graciliano, o da miséria econômica. Nem em Caetés, onde não existe qualquer ligação entre a situação econômica e o destino dos personagens, nem em São Bernardo, já que Paulo Honório ainda pôde superar a sua inicial condição de miséria, ascendendo na escala social, a miséria desempenha um papel decisivo na tragédia dos personagens centrais. Não é o caso em Angústia, como não será em Vidas Secas aqui. As deformações psíquicas do personagem, sua frustração agressiva e sua incapacidade de equilíbrio estão todas centradas sobre a sua miséria, sobre a sua inferioridade econômica e social. As dificuldades econômicas haviam-no levado a prostituir todos aqueles valores que Madalena, por viver desligada da necessidade de sustento ou por ter sido amparada por Dona Glória em sua juventude, pudera conservar: a solidariedade humana, a honra, a dignidade pessoal.
Para conseguir um precário equilíbrio econômico, Luís da Silva foi obrigado às mais graves concessões e compromissos: a bajular, a se vender como jornalista e como artista, a se tornar, em suma, um bicho, uma coisa, como ele mesmo diz. Obrigado a um trabalho alienado, ou diretamente a serviço de convicções que não eram as suas, enquanto jornalista, ou inteiramente desprovido de sentido criador, como era o trabalho burocrático, Luís da Silva é obrigado a renunciar às suas esperanças anteriores, a destruir o demonismo que o havia feito emigrar para a cidade e buscar a própria realização como intelectual. É nesta acomodação aparente com o pequeno mundo, com a alienação e o filisteísmo, que encontramos Luís da Silva antes de conhecer Marina, um cidadão como os outros, um diminuto cidadão que vai para o trabalho maçador, um Luís da Silva qualquer. Graciliano Ramos, Angústia, São Paulo, Martins, 1961, p. 18. Graciliano, através do seu autoirônico narrador fictício, descreve com exatidão a vida mesquinha de seu personagem, dividido entre a repartição onde trabalha mecanicamente e a redação do jornal onde vende, não sem conflitos íntimos, a sua consciência. Um fato novo, contudo, surge neste aparente marasmo, quando já não mais alimenta ilusões: Marina. É, sem dúvida, um fato importante, digno de registro, que tanto em São Bernardo como em Angústia tenha sido a tentativa mais imediata de superar o isolamento e a solidão, a ligação amorosa individual, a causa imediata da tragédia dos dois personagens centrais. Naturalmente, Graciliano não nos quer dizer que foi a ligação amorosa em si o agente determinante da tragédia dos personagens. Ela não faz mais do que tornar realidade o que já era uma possibilidade implícita em ambos, a saber, a incapacidade de superar a solidão, de quebrar as paredes do cárcere do egoísmo, descobrindo a verdadeira comunidade com os outros homens. Pois nenhum dos dois conhece realmente o amor, a integração com a pessoa amada em uma verdadeira comunidade espiritual e sensual. Em Paulo Honório, o casamento se confunde com a transmissão da propriedade, e o desejo de amar vem muito mais tarde para modificá-lo. Em Luís da Silva, com o puro erotismo. Onde inexiste a comunidade humana e os homens estão atomizados entre si, como na sociedade burguesa, também o amor sexual se torna cada vez mais problemático. Ele tende, agora, a ser a exclusividade dos que o fundamentam em uma comum identidade de projetos, dos que buscam uma integração da vida privada com a vida pública. Evitando que o amor se transforme em uma paixão mórbida e monomaníaca, dos que conseguem superar o egoísmo e o individualismo. Os solitários e os egoístas não conhecem o amor, e Paulo Honório e Luís da Silva, bem como Marina, são solitários e egoístas. Com o aparecimento de Marina, Luís da Silva volta a experimentar uma esperança, superando o marasmo em que se encontrava. Durante algum tempo, a ideia de casamento domina seus pensamentos. Reduzido a não poder ambicionar senão pequenas coisas, Luís da Silva aprende que nem mesmo estas lhe são permitidas. Marina é seduzida por Julião Tavares, um rico comerciante acidentalmente ligado a Luís. Fascinada pelos prazeres mundanos e pelo dinheiro que Tavares lhe oferecia, ao contrário de Luís, ela desfaz o casamento, não sem antes consumir as parcas economias do noivo. Toda a carga de frustração e de agressividade, que Luís da Silva recalcara e disfarçara através de uma vida mesquinha e acomodada, agora volta à tona. Julião Tavares lhe aparece, numa contraditória dialética psicológica, como aquilo que no fundo ele ambicionara ser, ao mesmo tempo, como tudo o que despreza e repugna. Nessa atitude, Graciliano retrata magistralmente a psicologia típica do pequeno burguês, a luta por atingir a condição de grande burguês, por subir na hierarquia social, e o profundo recalque que decorre da constatação de que é impossível essa ascensão, salvo em casos cada vez mais raros, o que conduz à revolta e à frustração agressiva. Tal revolta se acentua na luta que Luís empreende por não cair nas esferas mais baixas, por não se proletarizar inteiramente. O seu passado de mendicância e a presença decadente de seu Ivo estão em face dele, permanentemente, como possibilidades ameaçadoras. Luís da Silva, após o rompimento do noivado, agarra-se a uma ideia fixa, torna-se um monomaníaco, só destruindo seu rival, e Julião Tavares personifica tudo o que ele não é, tudo aquilo que o conduziu a uma vida inútil e sem sentido. É possível recuperar o equilíbrio perdido, afirmar-se como homem autêntico, superar a sua condição de coisa inerte e desprezível. O assassinato lhe aparece como a única maneira de afirmar uma liberdade sempre desejada e jamais alcançada,
A única forma autêntica possível de romper com a alienação. Início da citação de Graciliano Ramos, abre aspas, nas redações, na repartição, no bonde, eu era um tolo, um infeliz, um mandado. Mas, ali, na estrada deserta, Julião Tavares voltar-me as costas como a um cachorro? Insolência? Não. Donde vinha aquela grandeza? Porque aquela segurança? Eu era um homem. Ali eu era um homem. A obsessão ia desaparecer. Tive um deslumbramento. O homenzinho da repartição e do jornal não era eu. Tinham-me enganado. Em 25 anos haviam me convencido de que só me podia mexer pela vontade dos outros. Os mergulhos que meu pai me dava no Poço da Pedra, a palmatória do mestre Antônio Justino, os berros do sargento, a grosseria do chefe da repartição, a impertinência macia do diretor, tudo virou fumaça. Fecha aspas, Graciliano Ramos, Angústia. Aqui, como em todos os grandes romances do realismo crítico, manifesta-se o caráter ambíguo, simultaneamente autêntico e degradado, do valor pesquisado pelo herói problemático. Em um mundo onde, como diria o jovem Lukács, Deus está ausente, ou seja, onde inexistem valores universais, onde não tem lugar a comunidade autêntica. Toda pesquisa de valores é sempre demoníaca, necessariamente marcada pela degradação, pelo caráter puramente negativo e inessencial. O jovem Lukács chega mesmo a dizer que o herói do romance ou é louco, ou criminoso. Essa degradação decorre da solidão do herói, de sua impotência, de seu desligamento da vida popular, de seu egoísmo. A luta contra o mundo hostil não é revolucionária, coletiva, mas sim a manifestação de uma revolta individual, necessariamente marginal. Contudo, apesar das formas degradadas que assume, essa luta demoníaca é uma manifestação do que há de mais humano no homem. Sua insatisfação em face do real alienado, sua busca desesperada da realização individual autêntica. A ação de Luiz da Silva, o assassinato de Julião Tavares, revela, com evidência, a ambiguidade a que nos referimos. Ela contém o que de melhor existe em Luiz, a sua aspiração à liberdade e à autonomia, o seu ódio contra a opressão e a indignidade. Mas, ao mesmo tempo, a solidão do personagem, que o impede de transcender o aparente e encontrar os fundamentos essenciais de sua aspiração e de seu ódio, condena-o a uma ação degradada e impotente. Liquidando Tavares, um simples indivíduo, Luiz da Silva não destruirá a máquina capitalista de exploração, a deificação do dinheiro, que são os fatores que possibilitam a existência e a ação do repelente comerciante, nem tampouco, e este é o conteúdo da conversão final de Luiz, da tomada de consciência da inutilidade de seu ato gratuito, lhe permitirá reconquistar a dignidade perdida, atingir a liberdade e a verdadeira realização individual. Extinto o brilho passageiro de sua ação extrema, Luiz da Silva recai na monotonia de sua vida mesquinha, na absoluta e integral falta de sentido em que já o encontráramos antes dos eventos descritos no romance. Imediatamente após o assassinato, ele já nos diz, início da citação de Graciliano Ramos, abre aspas, veio-me a certeza de que me havia tornado velho e impotente. Inútil, tudo inútil. Fecha aspas, Graciliano Ramos, Angústia, p. 179. Assim, aquela possibilidade de libertação e de realização, que havia consumido as melhores energias ainda existentes em Luiz da Silva, revela-se uma possibilidade abstrata, falsa e inconsistente. Nesta distinção entre possibilidade concreta e possibilidade abstrata reside uma das características mais profundas do realismo de Graciliano. Ao contrário do romance antirrealista, que, desligando o personagem da concreta realidade humana e social, não mais tem critérios, senão os puramente subjetivos, de hierarquizar as ações humanas pelo seu confronto com o real. Graciliano sabe relacionar a aspiração com a realidade, distinguindo entre a possibilidade puramente subjetiva e abstrata e a possibilidade objetiva e concreta. Assim, ele nos mostra que, longe de conduzir a uma solução, o ato puramente individual de Luiz da Silva não altera a realidade, nem sequer a sua própria realidade individual. Os indivíduos, enquanto átomos, são impotentes. A possibilidade de mudar o curso das coisas, de influir sobre a realidade e sobre si mesmo, está intimamente ligada à participação na vida social, ao fato de não mais ser o indivíduo um sujeito isolado, mas um momento do sujeito histórico coletivo. A concepção do mundo subjacente à vanguarda literária, ao fazer da solidão e do isolamento do indivíduo uma realidade metafísica e eterna,
eleva igualmente o desespero e a impotência à condição de realidades eternas, não apenas históricas e sociais. Em Graciliano, como no realismo em geral, esta solidão e esta derrota, embora socialmente necessárias a partir da situação concreta em que determinados personagens estão inseridos, não são transformadas em metafísica condição humana, decorrem de certas condições objetivas históricas, notadamente da posição de classe dos tipos representados e da alienação do mundo em que vivem. Desta forma, o pequeno burguês, enquanto pequeno burguês, não pode se libertar da miséria e da limitação do pequeno mundo. Historicamente solitário, ele está socialmente condenado à impotência e a uma liberdade puramente abstrata. E Luís da Silva é um típico representante de nossa classe média, típico, inclusive, na medida em que, transcendendo com sua ação a média cotidiana de sua classe, encarna uma possibilidade máxima de manifestação contida na revolta individualista. Seu ódio à burguesia, à indignidade e à corrupção moral não o conduz a uma atitude verdadeiramente revolucionária, mas à revolta vazia e à frustração agressiva. A condição de revolucionário, de efetivo transformador da realidade, como tal, de homem verdadeiramente livre, é própria dos que, transcendendo a solidão e o individualismo, colocam-se do ângulo de uma comunidade revolucionária, de uma consciência praxis de classe, já que só um sujeito totalidade pode penetrar e transformar a totalidade do real. Só enquanto participante de uma comunidade é que o homem pode se realizar integralmente, abrindo livre curso à manifestação da integralidade de suas possibilidades. Como Madalena e Paulo Honório, ainda que por razões diversas, Luís da Silva permanece solitário, e a solidão, determinando a radical impotência, equivale a uma danação, a um inapelável fracasso. Como Caetés e São Bernardo, também Angústia é um romance narrado na primeira pessoa. Esta aparente identidade, porém, não nos deve fazer perder de vista as radicais diversidades. Em Caetés, a narração na primeira pessoa tem a única finalidade de destacar um personagem, fazendo dele o tipo central. Como vimos, trata-se de um processo de composição inteiramente arbitrário e inorgânico. Em São Bernardo, jamais o narrador perde a objetividade, apesar de tratar de sua própria vida. O fato de a narração ocorrer após o desenrolar dos acontecimentos garante ao narrador a onisciência épica necessária ao processo de hierarquização e seleção da realidade, isto é, a objetividade estrutural do romance. Por outro lado, o duplo tempo, o da ocorrência dos eventos e o da narração, tem por finalidade não só garantir esta distância do narrador diante dos fatos, como também ressaltar a patética conversão final de Paulo Honório. Trata-se, portanto, de dois romances tecnicamente não problemáticos, um ligado às técnicas específicas do naturalismo, outro às do romance realista tradicional. Angústia é um caso inteiramente diverso. Aqui, o monólogo interior, em sua forma radical de Strophe consciousness, substitui frequentemente, como técnica narrativa, a narração épica tradicional. Ademais, o emprego de um tríplice tempo, o da narração do presente, o da recordação da infância e do passado, e o dos devaneios subjetivos, o tempo subjetivo interior, introduz-nos em um fictício universo de fragmentação e estilhaçamento. A substituição do tempo real pelo tempo subjetivo é um processo já antigo no romance, sendo uma das características de muitas narrativas de vanguarda. A partir do momento em que, colocando-se passivamente em face da alienação do indivíduo com relação ao mundo histórico, alienação que é o nível imediato da realidade no capitalismo, alguns romances de vanguarda transformam a subjetividade individual fetichizada na única matéria de suas análises, desaparece também, ao lado do mundo e da realidade. O tempo histórico objetivo no qual se inserem as ações humanas, tempo do qual o tempo subjetivo é apenas um momento subordinado. Por isso, a fragmentação e o estilhaçamento, que são apenas a expressão de um ponto de vista subjetivo sobre o real, tornam-se a própria realidade. A restituição do indivíduo à sua estreita subjetividade não é apenas o tema central, mas o princípio de composição estrutural, a visão artística e ideológica do mundo. Naturalmente, o resultado de tal procedimento não pode deixar de ser a dissolução da objetividade épica, da relação orgânica entre a ação do sujeito e a totalidade dos objetos do mundo exterior histórico. Como consequência, temos a negação do gênero romanesco e a dissolução daquela forma que permite o realismo verdadeiro e profundo. A arte se confunde então com o depoimento pessoal. Não é isso o que ocorre em Graciliano.
Tal como seu grande contemporâneo, Thomas Mann, ele não confunde as técnicas de vanguarda, o monólogo interior e a fragmentação do tempo, nem com o conteúdo nem com a forma estrutural. A estrutura formal de Angústia se funda sobre a dialética do herói, problemático, e do mundo, alienado. E isto, em primeira instância, porque a solidão dos seus personagens não é mais do que uma modalidade possível de sua integração no social. Por isso, nesse romance, as técnicas de vanguarda são englobadas pela narrativa épica tradicional, que representa as ações humanas como uma dialética de sujeito e de objeto, de consciência e de realidade. Graciliano relaciona com a realidade, dando primazia a esta, todas as fantasias imaginárias e as evasões subjetivas do tempo interior de Luís da Silva. As fantasias imaginárias decorrem da aspiração, objetivamente explicada, de transcender, ainda que apenas subjetivamente, os limites de sua vida mesquinha e miserável. Início da citação de Graciliano Ramos, abre aspas, esse passatempo idiota dá-me uma espécie de anestesia. Esqueço as humilhações e as dívidas, deixo de pensar. Fecha aspas. Por outro lado, elas sofrem o crivo do confronto com a realidade, o que mostra a sua falsidade e inconsistência. Que se recorde o próprio assassinato e sua inutilidade. Início da citação de Graciliano Ramos, abre aspas. Quando a realidade me entra pelos olhos, o meu pequeno mundo desaba. Fecha aspas. Os recuos no tempo, a narração interpolada da infância e do passado do personagem, tem como finalidade a ampliação da objetividade épica, isto é, o fornecimento da pré-história do personagem, das razões e dos condicionamentos de algumas de suas ações atuais. Início da citação de Graciliano Ramos, abre aspas, sempre brinquei só. Por isso cresci assim, besta e mofino. Fecha aspas. Além disso, tais recuos se fundamentam também no desejo de evasão do presente, que é uma das componentes psíquicas mais profundas de Luís da Silva, sendo, por isso, um dos meios usados para sua caracterização. Também aqui, porém, Graciliano está consciente do caráter puramente subjetivo e abstrato dessa evasão, da sua impossibilidade de modificar a realidade presente. Início da citação de Graciliano Ramos, abre aspas, tenho me esforçado por tomar-me aliança, e em consequência reúno coisas atuais a coisas antigas. Procuro um refúgio no passado. Mas não posso me esconder inteiramente nele. Não sou o que era naquele tempo. Falta-me tranquilidade. Falta-me inocência, estou feito um mulambo que a cidade puiu demais e sujou. Fecha aspas, Graciliano Ramos, Angústia. Finalmente, o monólogo interior jamais é aqui um fetiche, um objetivo em si. Graciliano não visa a mera reprodução naturalista de uma associação de ideias, dos mecanismos psíquicos de um homem ontologicamente isolado, sem nenhuma relação orgânica com a realidade objetiva. Nem busca tampouco, através do monólogo interior, a revelação alegórica de abstrações vazias e pseudo-profundas. Ao contrário, Graciliano busca precisamente, com o auxílio da Strophe consciousness, tornar imediatamente evidente uma realidade concreta e essencial, o desequilíbrio e a dissolução psíquica do personagem, reproduzindo com maior intensidade dramática o seu desespero e a sua derrota socialmente condicionados. Trata-se, portanto, do emprego de uma técnica visando a acentuar a realidade para melhor narrá-la, para reproduzi-la artisticamente, e não da substituição da realidade essencial pela reprodução mecânica de associações mentais fetichizadas ou por alegorias metafísicas. Em suma, em Angústia, o monólogo interior é sempre um instrumento do realismo, nunca um fim em si. Por outro lado, nos momentos em que se acentua a dissolução interior do personagem narrador, Graciliano, para evitar a perda da objetividade, recorre à ironia. Em face de suas próprias fantasias e aspirações, Luís da Silva mantém quase sempre uma atitude irônica, autoirônica, que lhe garante, enquanto narrador, o necessário distanciamento. Assim, através de técnicas vanguardistas, Graciliano constrói um dos romances mais realistas da literatura brasileira, cuja estrutura muito se aproxima daquela dos romances dostoievskianos de herói individualista, como Crime e Castigo, por exemplo. Em vez da mera descrição paranaturalista ou alegórica da solidão e do desespero de homens abstratos, como ocorre em grande parte dos romances da vanguarda subjetivista, Graciliano nos apresenta uma interpretação política, que implica a representação da gênese social e das consequências humanas da solidão e do desespero de um homem concreto, típico, um pequeno burguês brasileiro. 5. Os romances São Bernardo e Angústia, que viemos de analisar,
tem como conteúdo temático a contradição estabelecida em nosso país entre uma sociedade semicolonial em decadência e o desenvolvimento de elementos capitalistas. Esses elementos, por força da especificidade de nossa formação histórica e da própria natureza do capitalismo, revelavam desde logo sua ambiguidade e contradição internas. Já observamos, na análise de São Bernardo, como essa complexa estrutura dialética da realidade determinou igualmente o nascimento de uma estrutura romanesca também complexa, não obstante a identidade fundamental, na diversidade, entre ela e o romance realista tradicional. Em Vidas Secas, seu último romance, Graciliano Ramos nos apresenta um setor da realidade brasileira que ainda não fora, ou fora apenas em proporções mínimas, penetrado pelos elementos capitalistas em sua forma moderna, a realidade agropastoril da região nordestina assolada pelas secas. Em São Bernardo, a fazenda que serve de núcleo ao romance é um empreendimento que a ambição de Paulo Honório, por meio da introdução de inovações tecnológicas, transforma em exemplo típico da penetração de elementos capitalistas modernos no campo brasileiro. Vidas Secas, ao contrário, apresenta um quadro evidente da decadência de nossa estrutura agrária pré-capitalista, uma decadência que, nesse caso, não foi seguida por renovação capitalista, inclusive no sentido estritamente tecnológico. Daí o papel preponderante da seca, o seu caráter de fatalidade trágica. Os homens concretos que compõem essa realidade econômica estão socialmente despreparados para enfrentá-la. A baixa rentabilidade da região é ao mesmo tempo causa e efeito do desinteresse e do conservadorismo do proprietário, as formas semisservas de remuneração do trabalho, bem como, na maioria dos casos, o fato de o trabalhador rural não dispor de propriedade, fazem dele um nômade, sempre obrigado a abandonar a terra no momento em que a seca anuncia a destruição. Em suma, inexistem condições sociais e, consequentemente, tecnológicas, para resistir vitoriosamente à seca. Essa decadência econômica, aliada à inexistência de uma economia mercantil integrada e integradora, rarefaz ao extremo a realidade social apresentada no romance. Os camponeses estão condenados a uma vida nômade e solitária, à luta contra um mundo inóspito, cuja hostilidade parece encarnar-se no desencadeamento de forças naturais incontroláveis. Como vemos, embora situados em um universo social bastante diverso, ressurge aqui a problemática central de Graciliano Ramos, a solidão do homem como determinante de sua impotência trágica diante dos problemas que a sociedade lhe impõe, obstáculos que se opõem à realização humana e à possibilidade de uma vida autenticamente vivida. O enredo de Vidas Secas, correspondendo a essa realidade relativamente simples e pouco densa, apresenta-se também simples. Em vez dos longos desdobramentos que caracterizam o romance realista do período de formação e ascensão da burguesia, temos aqui uma realidade quase linear, sem conflitos dramáticos intensos e restrita a um curto período temporal na vida de uma família de retirantes. Tangidos pela seca, Fabiano e os seus migram em busca de uma região mais favorável, terminam por se fixar em uma fazenda abandonada, na qual Fabiano passa a trabalhar após entrar em acordo com o patrão, sempre ausente e distante. Com a volta da seca, eles são novamente obrigados a abandonar a fazenda e retomar a migração. O romance situa a ação entre essas duas secas, isto é, no período do estabelecimento provisório de Fabiano. A profundidade de Graciliano Ramos, entre outras coisas, revela-se no fato de que, nesse curto período de tempo e nesse espaço limitado, ele aflorou e reproduziu a totalidade dos problemas implícitos no desdobramento da ação, sem necessidade de recorrer a largos panoramas e ações paralelas, o que não corresponderia ao baixo nível psicológico dos personagens nem à pouca densidade da realidade na qual eles atuam. Temos, assim, relacionados em uma estrutura organicamente coerente, os vários problemas que generalizam e tipificam o universo agrário brasileiro, representados em situações e destinos humanos concretos, a exploração social, a solidão dos personagens, a consciência contraditória, entre passividade e revolta, do trabalhador rural brasileiro, a frustração de suas mais ínfimas aspirações e as possibilidades, concretas e abstratas, de transcender a situação de miséria. Como dissemos acima, só aparentemente o nomadismo de Fabiano decorre de um fenômeno natural, ou seja, da seca. Ele se liga, em primeira instância, ao fato de Fabiano não ser proprietário, o que o impede de vincular-se definitivamente à terra, e, em seguida, ao baixo nível tecnológico da exploração agropecuária, que torna os homens impotentes na luta contra os fatores naturais, como a seca.
Em suma, a problemática de Fabiano decorre diretamente do caráter retrógrado e improdutivo da nossa estrutura agrária, intrinsecamente inadequada para proporcionar um nível de vida, ainda que medíocre, aos trabalhadores rurais brasileiros. Obstaculizando o avanço das forças produtivas e dispersando os camponeses, o latifúndio, o monopólio da terra, torna-se a causa da exploração e da miséria no campo brasileiro. É o latifúndio, e não a seca, que só tem efeitos catastróficos por causa da estrutura social de dominação da natureza, que tem no monopólio da terra a sua peça central, que encarna o mundo convencional e vazio que impede Fabiano de levar uma vida autêntica e humana. Solitário, consequentemente impotente, Fabiano é presa fácil da exploração e do embuste, impossibilitado de reagir não só às trapaças do patrão, nas quais a exploração se faz evidente e imediata, como também às violências do soldado amarelo, que representa o governo responsável por garantir e proteger a dominação latifundiária. Por isso, Fabiano é obrigado a aceitar e a transigir com as condições adversas que o mundo lhe impõe. Não pode comprar a cama de lastro de couro, única aspiração de sinhá Vitória. Não pode reagir à cobrança de impostos, manifestação imediata da ação de um governo do qual não participa e que lhe aparece como um fetiche exterior e distante. Não pode se livrar da absurda prisão, daquela irrupção kafkiana em sua vida, de um ordenamento social que não tem condições de compreender, já que não contribuiu para criá-lo. É sua solidão radical, sua marginalização involuntária da comunidade humana, sua falta de integração com seus semelhantes, que o tornam impotente e passivo, obrigado a aceitar e a capitular diante das regras de um jogo que lhe parece absurdo, regras que não discutiu, de cuja confecção não participou e cujos autores ignora. Desligadas do grande mundo da história e da participação criadora na vida pública, as camadas trabalhadoras do campo brasileiro, das quais Fabiano é um típico representante, estão igualmente condenadas, socialmente condenadas, ao restrito pequeno mundo da solidão, o qual, neste caso, não possui nem mesmo os refinados atrativos do seu equivalente nas classes dirigentes. Contudo, a passividade se combina em Fabiano com um profundo sentimento de revolta. Esse sentimento de insatisfação revela-se frequentemente em sua contraditória atitude diante do soldado amarelo, e do governo que ele representa, no desafio difícil que lança a todos quando está embriagado nas festas da cidade e no desejo irrealizado de abandonar aquela vida de miséria e humilhações pelo cangaço. Todas essas atitudes revelam, certamente, possibilidades de reação ao mundo hostil e desumano. Contudo, ainda que Fabiano não execute nenhuma delas, nem mate o soldado, nem brigue com todos, nem se torne cangaceiro, sabemos, como também Graciliano Ramos o sabia, que elas não passam de possibilidades abstratas, formuladas a partir de um projeto puramente individual e que, por isso, são impotentes para modificar a realidade. A execução de qualquer delas revelaria, mais cedo ou mais tarde, sua abstração, contribuindo assim para tornar definitivamente insolúvel a problemática do personagem. Apesar da passividade exterior, da não execução de seus planos, em nenhum momento Fabiano desiste de lutar, de resistir ao mundo hostil, de buscar uma situação que o arranque da condição de animal e o conduza a um mínimo de dignidade que torne possível uma vida realmente humana. O conteúdo de seu inconformismo, a força demoníaca que o impele para a frente, mantendo sempre viva a esperança, não é a complexa busca de valores autênticos, individuais ou comunitários, que caracteriza o romance do capitalismo evoluído, é a manifestação imediata do que há de mais elementar no homem, o seu desejo de viver. E é esse simples desejo de viver, de autoconservar-se, que o opõe decisivamente a um mundo inóspito, a um sistema de morte e destruição, pois a acomodação ao sistema do latifúndio significa, para o trabalhador rural brasileiro, uma morte lenta e inexorável. A passividade absoluta, a adequação àquele mundo vazio e estático, é uma opção, consciente ou não, pela autodestruição. Para viver, para garantir as condições mínimas que possibilitem a manutenção da vida humana, é preciso se opor à realidade e buscar uma via que aponte para fora daquele universo de miséria e morte. Portanto, o valor buscado por Fabiano, que o leva a contrapor-se a um mundo alienado, busca e contraposição que fazem dele, em sentido bastante amplo, um herói problemático, é simplesmente a vida como realidade imediata. Desligado da classe social a qual pertence, Fabiano não pode compreender claramente os meios pelos quais seria possível a realização de seu desejo de viver.
Por isso, esse desejo se apresenta nele como uma aspiração problemática, como uma busca solitária. Não levando à prática nenhuma das possibilidades abstratas de reação acima expostas, Fabiano permanece disponível para se engajar na única possibilidade de resolução de seus problemas que, no universo do romance, apresenta-se como concreta: a integração na economia capitalista, seja pelo acesso à pequena propriedade da terra, seja pela transformação em operário urbano. Esse é o conteúdo das reflexões de Fabiano, quando de sua segunda retirada. Início da citação de Graciliano Ramos, abre aspas, pouco a pouco, uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. Cultivariam um pedaço de terra. Mudar-se-iam depois para uma cidade, e os meninos frequentariam escolas, seriam diferentes deles. Fecha aspas, Graciliano Ramos, Vidas Secas. Naturalmente, a longo prazo, essa integração no capitalismo seria a fonte de novos problemas, que Fabiano ainda não pode perceber. Contudo, dentro do universo do romance, isto é, em função do valor buscado, a vida, pura e simplesmente, essa perspectiva representa uma possibilidade concreta de superação dos problemas essenciais que são aí abordados, ainda que o substitua por outros, já que pode criar as condições que permitam a Fabiano ou aos seus descendentes manterem uma vida minimamente digna. Deve-se frisar que essa perspectiva não é justa apenas do ponto de vista da estrutura formal de Vidas Secas, da coerência interna da obra. Ela representa o próprio movimento essencial da realidade brasileira, na medida em que o desenvolvimento capitalista pode, o que não significa necessariamente que o fará, elevar o nível de vida dos trabalhadores rurais, levando-os a uma condição mínima de subsistência de que ainda hoje não desfrutam. A forma, em Graciliano Ramos, é uma maneira justa de representar artisticamente o movimento e a estrutura da realidade. Assim, na obra do romancista alagoano, Fabiano é o único herói positivo, não no sentido de que se realize humanamente, triunfando na luta contra o mundo hostil aos seus projetos, como o Tom Jones de Fielding, por exemplo, mas no sentido de que é o único que tem a possibilidade concreta de fazê-lo, ou seja, o único cuja solidão, mesmo no interior de sua situação concreta presente, não é necessariamente trágica, já que pode ser superada. E essa possibilidade decorre, naturalmente, não de Fabiano enquanto indivíduo, mas da classe social a qual pertence. Pois todo indivíduo, enquanto indivíduo, possui uma ampla margem de liberdade para adotar este ou aquele ponto de vista de classe. Ao contrário do que pensa o mecanicismo, ou, em literatura, o naturalismo, a participação do indivíduo em uma determinada classe social não é um fato mecânico, estabelecido de uma vez por todas. Essa participação revela-se, precisamente, nos momentos decisivos da vida de um homem, na atitude e na maneira de reagir diante de um problema vital colocado pela realidade, atitude e reação que podem diferir das assumidas normalmente na vida cotidiana. Dessa forma, Paulo Honório, Madalena e Luiz da Silva, enquanto indivíduos, não são a prioristicamente condenados à tragédia. Sua tragicidade se torna necessária no momento em que, diante de determinado problema, eles assumem a posição de determinada classe, e essa classe, enquanto classe, não comporta nenhuma perspectiva ou possibilidade concreta de solução para o problema em questão. Paulo Honório não consegue superar o seu egoísmo burguês. Madalena permanece em seu radicalismo solitário pequeno-burguês, e Luiz da Silva não transcende a revolta marginal e inconsequente que é a única que o seu isolamento igualmente pequeno-burguês permite. Daí a tragicidade de suas vidas. Fabiano, tomado isoladamente, individualmente, pode por certo fracassar, não conseguindo resistir à nova seca, ou jamais se tornar um pequeno proprietário ou um trabalhador urbano. Mas sua classe conseguirá, tem a possibilidade concreta de fazê-lo, destruir o sistema social que a oprime, atingindo um nível de vida com condições mínimas de dignidade. Na medida em que o verdadeiro tipo realista é uma fusão dialética, não mecânica, de indivíduo e de classe, de singular e de universal, Fabiano, mesmo enquanto indivíduo, possui a possibilidade de realizar objetivamente os valores mínimos a que se propõe. Por isso, em Vidas Secas, seu futuro é um futuro aberto, contendo a possibilidade da realização ou do fracasso. E essa abertura para o futuro, ao contrário da necessária tragicidade de Paulo Honório e Luiz da Silva, é dada, em ambos os casos, pela própria realidade brasileira, enquanto a burguesia latifundiária e a classe média tradicional não podem transcender, enquanto classes, o pequeno mundo da miséria brasileira.
sendo necessariamente trágicas ou grotescas em sua tentativa de fazê-lo. A camada trabalhadora rural é uma classe potencialmente revolucionária, que participa do conjunto de classes sociais que têm real interesse na destruição da miséria brasileira e na criação de um grande mundo democrático. Naturalmente, Fabiano, e mesmo toda a classe a que pertence, pode fracassar em sua busca de realização humana, tendo as suas ainda confusas esperanças convertidas em trágicas ilusões, como tem sido o caso até nossos dias. Entretanto, há a possibilidade concreta de que isso não ocorra. Tal possibilidade é suficiente para permitir a Graciliano Ramos esboçar uma perspectiva otimista em seu último romance, sem com isso sair dos amplos limites do verdadeiro realismo. Trata-se de um caso raro, não muito comum na história do romance, essa criação de heróis positivos, isto é, de heróis que realizem os valores implícitos em sua ação, triunfando sobre o mundo hostil, ou que simplesmente apresentem uma possibilidade concreta de fazê-lo, não tendo sua busca um caráter necessariamente trágico. Este foi o caso, por exemplo, do grande romance inglês do século XVIII, que se pense em Tom Jones, de Fielding, ou em Moll Flanders, de Defoe. Tratava-se de uma época de ascensão da burguesia, de rompimento das limitações feudais, sendo a vitória do herói a expressão da vitória dos valores individualistas da burguesia sobre os valores estratificados do feudalismo. Quando a sociedade burguesa se solidificou, revelando sua própria limitação e vacuidade, essa vitória do indivíduo contra o mundo, contra as formas vigentes da alienação, tornou-se cada vez mais problemática. O individualismo se faz trágico e revela o seu caráter ilusório, que se pense em Balzac, Stendhal ou Flaubert. Graciliano Ramos, em Vidas Secas, reencontra elementos da forma estrutural do romance inglês, naturalmente com diversidades gritantes e profundas. Aqui não se trata, certamente, da concretização de uma vitória, como em Fielding e Defoe, mas de sua possibilidade, como é o caso, ademais, de grande parte dos romances socialistas, em que o combatente pelo novo mundo, mesmo que parcialmente derrotado, tem a possibilidade concreta de triunfo futuro. Que se pense, por exemplo, na heroína de A Mãe, de Máximo Gorki. E não se trata também do capitalismo como realidade efetiva e triunfante, como no romance inglês, mas sim como horizonte, como perspectiva de solução, para insistir no paralelo, como o socialismo aparece em alguns romances socialistas. Essa estrutura e esse universo determinam, em Vidas Secas, novas diversidades técnicas e estilísticas. A concentração novelística e dramática, própria dos romances em que fracassam as tentativas do herói, Balzac, Stendhal, o Graciliano Ramos de São Bernardo e Angústia, cede lugar a uma composição aberta, relativamente linear, em que as partes possuem maior autonomia relativa, embora se mantenha a organicidade, como é o caso em Tom Jones e em Moll Flanders. A diminuição da dramaticidade, aliada à solidão dos personagens e à sua dificuldade de comunicação, determina de imediato, em Vidas Secas, a supressão quase total do diálogo. A possível positividade do herói torna essa composição aberta mais adequada, já que mais próxima do patos positivo da epopeia, na qual a positividade do herói é absoluta. Além disso, para que o personagem contivesse em si as várias possibilidades, para que fosse um personagem aberto, de positividade potencial, Graciliano Ramos aproxima Fabiano, mais do que qualquer outro de seus personagens realistas, do universal, da média. Fabiano não realiza nenhuma das possibilidades extremas contidas em sua classe, por exemplo, a revolta consciente, a adesão ao cangaço ou ao beatismo, mas, com isso, não perde sua singularidade, sua individualidade, ainda que não seja, como Paulo Honório, Madalena e Luiz da Silva, um tipo excepcional. Ele tampouco é uma encarnação alegórica de princípios abstratos, como são, por exemplo, os camponeses do romance Corpo Vivo, de Adonias Filho. Ao lado da exigência formal e estrutural, a própria realidade permitia essa caracterização. Ela se baseia, sobretudo, na baixa complexidade da psicologia do trabalhador rural brasileiro, o que torna difícil, problemática, ainda que não impossível, como demonstram alguns romances de José Lins do Rego, uma caracterização mais singularizada e individualizada. Mesmo como tipo médio, e, no caso, talvez precisamente por isso, Fabiano é um tipo autêntico e realista, um tipo particular, ainda que mais voltado para a universalidade do que para a singularidade. Início da citação de George Lukács, abre aspas, a particularidade, a tipicidade,
É um ponto cuja fixação varia no interior de um campo, o qual tem por limites extremos a universalidade abstrata e a singularidade hipostasiada. Fecha aspas, George Lukács. 6. Trabalhando sobre uma realidade social e humana extremamente complexa, que comporta em si, em situação de simultânea contradição e integração, sistemas sociais diversos em diferentes fases de evolução. Graciliano Ramos recorre, em sua tentativa de captá-la artisticamente, a diversas formas de estrutura romanesca. Ele recria, ao reproduzir a totalidade brasileira em seus vários níveis de desenvolvimento, algumas das formas básicas que a estrutura do romance assumiu em seu processo histórico e sistemático de formação. A necessária tragédia do individualismo burguês determina, em São Bernardo e em Angústia, a recriação da estrutura própria de Balzac e Stendhal, com o herói problemático que busca a realização humana a partir de sua individualidade, sendo derrotado no combate com o mundo alienado e prosaico, mas tomando consciência, no final, da inutilidade de seus esforços. Essa mesma problemática, intensificada ao ponto da dissolução interior do indivíduo, determina, em Angústia, a absorção de recursos técnicos desenvolvidos pela vanguarda, do mesmo modo como ocorre, por exemplo, nos últimos romances de Thomas Mann. A crise do individualismo, a luta por encontrar um sentido transindividual para a vida, expressão de uma época em que o indivíduo, enquanto indivíduo, já não é mais um valor em si, encarna-se no tipo de herói problemático representado por Madalena, o qual busca um valor comunitário, mas que, dada a inexistência objetiva da comunidade e o caráter solitário da busca, é impotente diante da realidade e fracassa igualmente. Esse tipo de herói surge no romance moderno com O Idiota, de Fyodor Dostoiévski. A complexa dialética que relaciona, em São Bernardo, os dois tipos de herói problemático fundamenta a criação de uma estrutura romanesca original, que expressa a especificidade de nossa contraditória realidade. Uma originalidade similar pode ser encontrada em Os Irmãos Karamazov, na relação entre os dois tipos de Ivan e de Alyosha. Finalmente, com Vidas Secas, temos o esboço de um herói positivo, cuja problematicidade pode se tornar acidental, deixando de ser necessária, com a consequente criação de uma estrutura aberta, mais próxima da composição livre da épica clássica do que da concentração novelística e épica do romance do século XIX. Esse é também o caso do romance picaresco do século XVIII, em circunstâncias diversas, de alguns romances socialistas. Em todos esses casos, Graciliano Ramos procurou transcrever artisticamente aspectos da nossa realidade, aquela complexa realidade na qual, em alguns casos, o capitalismo já surge como limitação e como fator de intensificação da alienação, determinando assim, ainda que abstratamente, uma aspiração e uma tendência para o socialismo, e, em outros, como fator de progresso e de libertação diante da velha sociedade semicolonial. O fato de que essa procura tenha sido, em Graciliano, coroada de êxito, graças ao reconhecimento da estrutura formal dos grandes clássicos, não como forma vazia e mecanicamente aplicada, mas como forma concreta em um conteúdo concreto, como reflexo artístico da realidade brasileira, faz dele, ao mesmo tempo, um clássico e um realista. O construtor de uma obra na qual os princípios artísticos universais e a reprodução do I que nunca não estão em contradição, mas em orgânica e viva unidade. A relação entre a estrutura romanesca e a realidade, contudo, não é uma relação direta, fundada apenas sobre uma homologia acidental, mas uma relação dialética mediada por uma visão de mundo. Essa visão não é jamais, no caso da verdadeira arte, uma visão puramente individual. O verdadeiro sujeito da criação artística, ou cultural em sentido amplo, é o gênero humano classista e historicamente determinado, isto é, um sujeito-totalidade cujo ponto de vista permita uma visão totalizante das relações humanas globais, garantindo assim a universalidade necessária à criação da grande arte. O conteúdo mais geral da visão de mundo que se expressa de modo sensível, não conceitual, nas obras de arte realistas é o humanismo, a defesa da humanitas, da integridade e da unidade do homem, contra a alienação e a mutilação do indivíduo e da comunidade autêntica. No caso concreto do romance, esse humanismo expressa-se, sobretudo, salvo raras exceções, em sua forma negativa, na crítica radical dos fundamentos de um mundo alienado, que obstaculiza ou impede as melhores aspirações do homem, condenando-o à solidão e à impotência trágica.
Ao lado desse aspecto negativo e crítico, entretanto, a defesa da Humanitas expressa-se também de forma parcialmente positiva, na criação do herói problemático, isto é, na representação da praxis criadora e prometeica do homem que não se conforma passivamente à alienação e luta por reencontrar um sentido autêntico para a vida, mesmo que, em muitos casos, essa luta seja igualmente alienada, porque fundada em seus próprios recursos individuais, e, por isso, impotente e trágica. Em suma, as lutas do herói problemático, sua busca desesperada e sua impotente oposição à alienação, desespero e impotência decorrente sobretudo de sua solidão, constituem um violento protesto contra a alienação capitalista e uma afirmação, ainda que por vias igualmente alienadas e abstratas, das profundas aspirações do homem a uma vida autêntica e comunitária. Entendido em sua generalidade, é esse humanismo o fundamento ideológico da estrutura romanesca. Entretanto, com a evolução da vida social, tal humanismo adquire formas concretas e diversas, em relação com a classe social e com a época histórica que constituem sua infraestrutura. Em outras palavras, o humanismo implícito na forma romanesca como gênero literário está sujeito a variações históricas que determinam dialeticamente as variações no interior da própria estrutura romanesca, ou seja, as diversidades históricas tanto da natureza do herói quanto de sua relação com o mundo e com os valores implícitos em sua ação. Desde logo, deve-se advertir que a visão de mundo humanista quase nunca é a expressão da consciência real de uma classe, mas de sua consciência possível. Isto é, o escritor, ou artista, ou pensador, torna coerente e orgânica, levando às últimas consequências, a visão de mundo apenas esboçada ou intuída, e sempre heterogeneamente composta com outras visões de mundo, pelas classes sociais das quais é representante ideológico. Daí porque o romance realista burguês, ou crítico, é o oposto radical da visão de mundo real da burguesia dominante. Ele se fundamenta ideologicamente no humanismo burguês clássico, que é o máximo de consciência possível do gênero humano em dada etapa de sua evolução histórica. Da mesma forma, o romance socialista, que se baseia no humanismo militante do proletariado, fundamenta-se, em muitos casos, na consciência possível da classe operária, sempre que esta, por condições históricas determinadas, aliena-se à ideologia burguesa vulgar e trai o humanismo militante que é a sua verdadeira expressão ideológica. Voltemos a Graciliano Ramos. Enquanto sua visão de mundo se expressava em um pessimismo impotente, que negava a ação do homem sobre o meio ambiente, ele revelou-se incapaz de criar uma verdadeira estrutura romanesca realista. Daí o naturalismo e a consequente dissolução da forma que vemos em Caetés. Sua verdadeira criação romanesca corresponde ao período no qual Graciliano assimilou e defendeu os valores do humanismo. Mas essa defesa só se tornou possível porque Graciliano se colocou do ponto de vista de um grupo social que criticava a sociedade, que expressava em sua praxis uma potencial subversão da ordem vigente, do mundo alienado e do cárcere da solidão. Ao que nos parece, o humanismo de Graciliano Ramos, sua visão de mundo, constituem o máximo de consciência possível do povo brasileiro, isto é, do conjunto de classes sociais que se opõem à realidade semicolonial e que lutam pelo desenvolvimento independente, nacional e democrático de nosso país, não hesitando, nessa luta, em formular uma perspectiva socialista, ainda que abstrata, tal como as próprias condições permitiam. Acreditamos que apenas a adesão ao ponto de vista desse conjunto de classes poderia permitir, a um escritor brasileiro da década de 1930, a criação de uma estrutura romanesca realista. A definição por esta ou aquela classe, no interior dessa frente única, equivalente brasileira do terceiro Estado europeu, traria consequências altamente problemáticas. A partir da consciência, mesmo possível, do conjunto dos trabalhadores rurais ou da classe média urbana, seria bastante difícil a criação de uma grande arte. Essas classes não possuíam um ponto de vista global, universal, sobre a realidade brasileira, já que estavam interessadas apenas em transformações parciais, em reformas. Os trabalhadores rurais, por exemplo, não tinham condições de formular claramente, pelo menos de imediato, uma perspectiva socialista. Seus interesses se confundiam com o acesso à pequena propriedade, com uma reforma agrária de tipo capitalista. O proletariado, por sua vez, ainda era entre nós uma classe majoritariamente desorganizada, impotente e marginalizada. A adesão explícita aos seus pontos de vista,
a sua consciência possível, levaria quase necessariamente, no plano da criação artística, a uma queda na utopia, a negação radical da realidade, consequentemente. Como foi o caso dos nossos realistas socialistas, como o primeiro Jorge Amado, ao romantismo revolucionário, ao antirrealismo. A adesão à burguesia, em seu sentido estrito, determinaria limitações não menos evidentes, já que a nossa burguesia jamais formulara, nem tinha condições potenciais de fazê-lo, uma visão de mundo humanista própria, rigorosamente independente tanto da ideologia do colonialismo quanto do humanismo militante do proletariado. Graciliano Ramos transcende o humanismo burguês possível à burguesia brasileira na medida em que rejeita qualquer compromisso com o mundo decadente, com o colonialismo em crise, com o pequeno mundo da solidão e do egoísmo, e em que aceita, ainda que abstratamente, a perspectiva do socialismo. Mas também não atinge, em sua obra de ficção, a concreticidade do humanismo proletário, já que era impossível, a partir de um ponto de vista inteiramente crítico do capitalismo nascente, a formação de uma perspectiva globalizante e a fidelidade plena ao real. Precisamente porque se apoia sobre um conjunto de classes realmente revolucionário, e que não se isola da sociedade, não se marginaliza de uma praxis concreta, mas tampouco concilia com a miséria brasileira, Graciliano Ramos atinge uma perspectiva simultaneamente positiva e negativa, sem a qual o romance realista é impossível. Pois é preciso criticar o mundo em sua degradação, em sua vacuidade alienada, mas é preciso reconhecer também que, apesar de tudo, ele é ainda suficientemente positivo para permitir e condicionar o nascimento de heróis problemáticos. Isto é, para manter um mínimo de valores que fundamentem o inconformismo demoníaco de alguns indivíduos ou grupos. Aliás, a nosso ver, não é Graciliano Ramos o primeiro pensador ou escritor a fundar uma visão coerente sobre um conjunto de classes, sendo essa visão coletiva diversa das visões particulares das classes que compõem o conjunto. Esse é o caso, mutatis mutandis, de Jean-Jacques Rousseau e dos revolucionários jacobinos franceses. A ideologia democrática de Rousseau era o máximo de consciência possível de todo o povo, do terceiro estado que se opunha ao feudalismo e ao filisteísmo, mas que já apontava também para uma crítica do próprio capitalismo. A burguesia repudiou a ideologia democrática de Rousseau e de sua encarnação jacobina, que se pense na reação termidoriana, enquanto o proletariado, em sua evolução, superou-a dialeticamente. Início da citação de Philippe Bonarroti, abre aspas, basta lembrar Babeuf e a conjuração dos iguais, fecha aspas, Philippe Bonarroti. Disso resultou o trágico isolamento dos jacobinos em 1793, seu dilaceramento interior, a manifestação concreta da real contraditoriedade que Rousseau e Robespierre ignoravam. Mas, apesar desse fracasso prático-político, o democratismo igualitário de Rousseau representou, em seu tempo, um dos pontos de vista mais elevados e profundos que a humanidade havia alcançado, o máximo de consciência possível no interior da sociedade europeia de então. Como ideologia, como visão de mundo, e também como fator de organização da vontade coletiva, como diria Antônio Gramsci. Apesar de seu caráter politicamente utópico, o igualitarismo revolucionário, expressão politicamente mais radical do grande humanismo clássico, cumpriu a sua missão histórica. O mesmo pode ser dito da visão de mundo democrático humanista de Graciliano Ramos. Também a realidade brasileira, em sua evolução, demonstrou a contraditoriedade implícita na aliança das forças anti-imperialistas e democráticas. Nem por isso, contudo, o ponto de vista do humanismo democrático popular deixou de ser o mais adequado, em dado momento histórico, para a criação de grandes obras realistas capazes de figurar a complexa e contraditória sociedade brasileira. E cabe ainda observar que, não obstante essa contraditoriedade, o humanismo de Graciliano Ramos abre-se para o futuro e contém os elementos necessários para superar a ilusão sobre a qual se assenta. Como Jean-Jacques Rousseau, Graciliano Ramos não se recusa a criticar violentamente o filisteísmo burguês, jamais confundindo o grande humanismo com a defesa dos interesses particulares da burguesia. Como Thomas Mann, este lúcido humanista de nosso tempo, Graciliano Ramos não se recusa a enxergar no socialismo o horizonte no qual o humanismo burguês, conservando-se e superando-se, desemboca necessariamente. E aqui se coloca um problema fundamental na análise da obra de Graciliano Ramos. Qual o lugar que ele ocupa na história da evolução do realismo? É ele um realista crítico ou um realista socialista?
A distinção entre as duas formas de realismo não é, de modo algum, um problema puramente estilístico, de tema ou mesmo de método. É um problema de estrutura. No caso do romance, a passagem do realismo crítico ao realismo socialista tem como principal característica a substituição do herói problemático individual por um herói comunitário. Ou seja, no realismo socialista, o herói problemático que busca valores autênticos, entrando em choque com o mundo vazio e alienado, não é mais um indivíduo solitário, mas uma comunidade problemática. Enquanto indivíduos, os principais personagens do romance socialista não são mais problemáticos, a não ser na medida em que sua problematicidade decorra do caráter problemático da comunidade da qual participam. Seus valores são claros, definidos pela sua participação na comunidade. Essa comunidade, entretanto, manifesta sua problematicidade em dois casos. Primeiro, na medida em que não são inequívocos, mas sim ambíguos e contraditórios, os meios pelos quais os valores, a revolução socialista e o humanismo proletário, devem ser conquistados na realidade, que se pense na comunidade revolucionária dos comunistas chineses em A Condição Humana, de André Malraux. Ela está dilacerada entre o espontaneísmo revolucionário e a disciplina imposta pela Internacional. Segundo, na medida em que a própria formação da comunidade é problemática, estando ela permanentemente ameaçada de dissolução pelas forças do mundo hostil. Recorde-se a difícil formação da comunidade dos kolkhozes em Terra Desbravada, de Mikhail Sholokhov. Não importam aqui as variações interiores da estrutura do romance socialista, mas sim sua característica diferencial essencial, o caráter comunitário, não meramente individual, do herói problemático. Inexiste na obra romanesca de Graciliano Ramos este tipo de herói problemático comunitário, ou, sob outro ângulo, heróis individuais ligados organicamente a uma comunidade. É certo que dois romances de Graciliano Ramos, São Bernardo e Angústia, possuem uma clara, embora abstrata, perspectiva socialista. Madalena e Moisés apontam para um universo novo, para uma comunidade humana autêntica. Entretanto, em nenhum dos dois romances essa perspectiva se concretiza a ponto de determinar o inteiro universo da obra, transformando o herói problemático em uma comunidade e o socialismo em um valor concreto e efetivo. O humanismo de Madalena é abstratamente socialista, contém o socialismo como uma possibilidade, como uma tendência, mas Madalena permanece uma heroína individual, buscando sua realização humana no plano individual, ainda que aspirando à fraternidade e à comunidade. Por isso, ela é uma solitária, uma impotente, necessariamente condenada à tragédia. Também Moisés, personagem secundário de Angústia, é um solitário, dissociado da comunidade, antes ansiando pelo socialismo do que lutando concretamente por ele. Graciliano Ramos, por certo, critica a sociedade capitalista, denuncia a alienação que lhe é inerente, a brutal redução dos homens aos estreitos limites de sua vida privada, pondo a nu suas insolúveis contradições, embora evitando, como realista, qualquer anticapitalismo romântico, isto é, reconhecendo o que o capitalismo representava de progressista na estagnada sociedade brasileira. Essa crítica, no entanto, como é o caso nos realistas críticos, permanece no interior do universo do capitalismo, a comunidade humana autêntica e o homem novo, literariamente, o herói positivo, são possibilidades, aspirações subjetivas para onde se dirigem alguns personagens. Ainda não são, contudo, uma realidade efetiva, o sujeito da ação romanesca. Como é o caso nas verdadeiras obras-primas do romance socialista, A Mãe, Terras Desbravadas, A Condição Humana e outras. Gostaríamos de sublinhar que esse afastamento de Graciliano Ramos do realismo socialista não implica, de modo algum, uma diminuição de seu valor artístico ou ideológico. Um escritor socialista não é artisticamente superior, por uma necessidade a priori, a um escritor realista crítico. Cada um deles, quando verdadeiro artista, reproduz a essência da realidade através de destinos e situações típicas, criando a estrutura romanesca adequada para reproduzi-la. Seria um absurdo colocar Mikhail Sholokhov esteticamente acima de Thomas Mann pela simples razão de o primeiro ser um comunista militante e o segundo, um burguês humanista e consciente. O humanismo marxista, naturalmente, fornece ao artista um ponto de vista mais adequado sobre o real, possibilitando-lhe mais facilmente superar a alienação e descobrir as relações humanas essenciais. Mas isso pode ocorrer, em determinadas condições históricas,
também com o humanismo crítico e democrático que se fundamenta em uma concepção burguesa do mundo. Em suma, a evolução histórico-sistemática da estrutura romanesca, do realismo crítico ao realismo socialista, não implica uma correspondente evolução do valor artístico, como pensam os marxistas vulgares. Cada uma dessas estruturas, idênticas na diversidade, representa a forma coerente e orgânica de reproduzir artisticamente, através de uma visão de mundo universal, um determinado e específico estado geral do mundo. Início da citação de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, abre aspas, o estado geral do mundo, fecha aspas, Hegel. Dessa forma, é o universo da obra, sua coerência interna fundada no reflexo da realidade essencial, e não a posição ideológica do autor, a qual pode, ademais, estar em contradição com a visão de mundo subjacente à obra. É o universo imanente da obra que define o seu valor artístico. Mantendo-se no interior das estruturas clássicas do romance, centradas sobre o herói problemático individual, Graciliano Ramos é um realista crítico, um dos maiores realistas críticos da literatura brasileira. Seu otimismo problemático, que compreende a tragédia como um dos seus momentos dialéticos, é a componente fundamental do seu humanismo, de sua visão de mundo literária. Essa visão, como vimos, é o máximo de consciência possível do povo brasileiro em determinada época, isto é, do conjunto de classes que, do proletariado aos setores mais radicais da burguesia, passando pelo campesinato e pelas classes médias progressistas, esteve ativamente interessado em destruir o velho Brasil, substituindo o cárcere do pequeno mundo mesquinho por uma renovação democrática, pelo grande mundo de uma comunidade autêntica. É essa visão de mundo que permite a Graciliano Ramos representar os conflitos humanos típicos de uma sociedade duplamente contraditória, já que dilacerada não só pela contradição entre o pré-capitalismo arcaico e o capitalismo moderno, como também pelas novas contradições internas que o capitalismo traz necessariamente consigo. Daí a atualidade permanente do velho Graça, a grandeza de seu realismo vigoroso e profundo. O esmagamento dos melhores anseios e das melhores esperanças, a derrocada trágica dos que lutam por superar um mundo vazio e alienado e por encontrar o caminho da comunidade humana democrática são constantes na história brasileira. Mas, por sobre as tragédias momentâneas e individuais, embora socialmente necessárias, Graciliano Ramos ensina-nos a ver a perspectiva de um futuro mais brilhante, ainda que sem nos iludir sobre os obstáculos e as dificuldades na luta por alcançá-lo. Analisando Dr. Fausto, de Thomas Mann, George Lukács concluiu com uma frase que se aplica, mutatis mutandis, ao nosso caso. Início da citação de George Lukács, abre aspas, o momento trágico permanece em toda a sua obscura tristeza. No entanto, observado do ponto de vista do desenvolvimento da humanidade, o romance maniano é tão pouco pessimista quanto as grandes tragédias de William Shakespeare, fecha aspas, George Lukács. 1965. Carlos Nelson Coutinho.